Seja bem-vinda, Andréia. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Obrigada. trio, né? Estou muito feliz de te ter aqui contigo, de te ter aqui comigo, meu Deus do céu, tô toda ferrada de ter aqui comigo, falar um pouquinho sobre a Luísa, a Laura e a Paçoquinha, né? Então, vamos lá. Vou te fazer algumas perguntas primeiro para entender um pouquinho a situação, e depois a gente vai batendo um papo e vai vendo estratégias e vai refinando um pouco as questões aí dos treinos para ver o que vai ser mais eficiente para a situação com elas, tá? Então, deixa eu começar te perguntando bom, o nome delas eu já sei, né? São três cachorrinhas, né? Tá, deixa eu já te perguntar primeiro, deixa eu já começar. São três. Tem uma que tu tem mais dificuldades, né? Tem a Luísa. Então, eu vou colocar a Luísa como principal. Depois o resto, e as outras duas eu coloco como um extra, como outro Hum, treino. Tá. Ok. Então, ela é uma cachorrinha, É isso. Ela é vira-lata, né? Uma balada, SRD. RD, qual a Isso. idade dela? Ela, 1 ano e meio. 1 ano e meio. Daqui 10 dias, mas 1 ano e meio. 1 ano e meio, tá valendo. É fêmea, né? Viu? Castrada. Sim, E as outras duas é a Laura e a Paçoca. isso. E a Laura e a Paçoca também são SRD. Sim. E qual a idade delas? A Laura tem 3 e a Paçoca, o veterinário acredita que uns 2, mas nós não sabemos. Elas são castradas também? Também. Tá, beleza. E a Paçoca por volta de 2, tu falou, né? Isso. Beleza. Então, as informações eu vou colocar aqui só o nome, né? Andréia. Então, me conta um pouquinho, assim, vamos fazer uma listinha de quais os problemas que tu enfrenta, principalmente com a Luísa, mas na verdade com as três hoje. Quais são, assim, os principais problemas que tu enfrenta com elas? A Luísa, ela late muito para barulhos externos, principalmente agora que a gente se mudou e é um lugar mais aberto. Ela late principalmente para as pessoas que passam na rua, que ela vê, Tá? e para os cachorros, que aqui na vizinhança tem muitos, e eles latem bastante também, então ela fica nessa, responde os cachorros e daí fica, né, ela late muito. É, Na hora do passeio, ela fica extremamente excitada, assim, para sair. Quando a gente pega a guia, ela já fica muito, muito agitada. É, Ela fica parada para pôr a guia, ela para. Mas depois ela começa a latir e ela sai correndo, gritando de casa, puxando a guia, assim, parece que tá morrendo, sabe? Sai de dentro E de eu casa passo, já gritando, assim, latindo, correndo. sim. E se a gente demora um pouquinho para sair, às vezes tem que organizar alguma coisa, ela fica chorando, assim, resmungando, ela quer sair de qualquer jeito. E na rua, inclusive a gente está evitando ao máximo sair na rua direto por causa disso, mas ela continua assim, né? Ela reage para tudo. Há um tempo atrás era só para outros animais, né? Mas depois de uma aula de adestramento que a gente fez, o negócio desandou. Ah, Aí ela começou a reagir para outras pessoas, bicicleta, moto, tudo, 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 tudo. Às vezes até outros carros que ultrapassam a gente. tá. Deixa eu só entender um pouquinho mais, então, em relação a essa Uhum, atividade. Primeiro, tu falou que ela latia para os barulhos, né? Para pessoas que uhum. tu diz tipo de dentro de casa latindo para fora. Isso. Tá, beleza. Ela tem visão dessas coisas ou é só pelo barulho? As pessoas ela consegue ver, os animais é só barulho. Tá. Só para eu me situar um pouquinho melhor, tá? Sim. E em relação à questão no passeio ali, pessoas, animais, tu diz cães, gatos, o que for, E para moto, veículos, bicicleta, na verdade, para veículos de modo geral, carro é bem menos, mas quando ela está muito agitada, acontece também. carro é mais raro, mas também acontece. Outras Uhum. coisas, tipo, objetos na rua também, Dificilmente, dificilmente, assim. lixeira, sacola de Já lixo. aconteceu, mas foram casos muito isolados. Às vezes acho que talvez de confundir também escuro, assim, mas não, não, Tá, não entendi. acontece. Entendi. Tá, então esse é um pouco mais raro, tá? Só para Uhum. eu saber quão amplo é a situação, tá? Então tudo que se mexe, Que basicamente. se mexe. Tá, Exato. então, entendi, tá.
E deixa eu te perguntar mais uma coisa. Tá, pessoas, cães, ela reage de uma forma agressiva tentando ir pra cima? Não, ela quer brincar com todo mundo. Ela quer pular em cima de todo mundo para brincar. Entendi. Tá. Então, É, às vezes que ela conseguiu escapar, já aconteceu dela conseguir estourar a guia. Ela nunca, 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 nunca foi agressiva com ninguém. Ela chega e quer brincar mesmo. entendi. Então, bastante excitação. Tá, beleza. E em relação aos teus objetivos, vamos falar principalmente da Luísa, da Laura e Uhum. da Paçoca, tem alguma outra questão que seja Não, diferente? a paçoca, na verdade, anda latindo mais para os barulhos, né? Quando ela tá dentro de casa, mas ela tem medo, assim, eu acho que ela sofreu bastante, a gente tá com ela há uns 3 meses só. Uhum. Então, mas ela tá melhorando, assim, ela tá mais confiante, ela tá melhorando, mas quando ela tá sozinha no passeio, ela é uma princesa. Tá, Ou quando ela tá com a Luísa, ela vai na onda. entendi. Tá, Não então temos. com a Paçoca é mais a questão realmente de dentro de casa dela, que ela tem bastante medo. E E a Laura é querida, né? a Laura não tem problema. Não, ela é um anjinho. Ela puxa um pouquinho, mas ela é tão levinha que Que nem me incomoda. tamanho que ela tem? Nossa, na verdade, assim, ela tem o porte de um Shih Tzu, que ela tem mistura, né? Ela só é Uhum. um pouquinho mais baixinha, eu acho. Hum, é bem pitoquinho. Sim, ela é bem pequena. Entendi. E, bom, então, principalmente a Luísa. Em relação aos teus objetivos, qual seria, assim, o teu objetivo com essas questões, com esses problemas que tu me relatou? Quais são os teus objetivos, que tu tem, assim, de onde tu gostaria de chegar? Qual é o passeio dos teus sonhos? Como é que tu gostaria que as situações fossem para a gente também ter uma noção da tua linha de chegada, da onde tu quer chegar? Isso é basicamente o oposto de tudo isso, mas eu gostaria que ela não ficasse tão ansiosa para sair, porque eu vejo que não faz bem para ela, sabe? Uhum. Ela para muitas vezes para fazer cocô depois desses ataques assim de loucura, e eu vejo que não é bom para ela, então eu queria que ela conseguisse se controlar melhor nessas situações que ela gosta muito, né? Que ela sabe que vai acontecer uma coisa boa, e que na rua ela não puxasse e não latisse tanto, para eu conseguir levar ela a passear sozinha também, porque eu não consigo hoje. Tá. Então, eu acho que é isso. Assim, basicamente, eu gostaria que ela não ficasse latindo durante o passeio e puxando o tempo todo. Uhum, uhum, tá. E em relação a dentro de casa, dos barulhos? Hum, Seria bom que diminuísse, não me importa que ela lata às vezes, mas que diminuísse, porque nós trabalhamos em casa, acaba atrapalhando bastante também. Eu Se acho ela que não escuta, uma pequena observação, assim, muito raramente os latidos partem dela, sabe? Sempre é por causa de algum outro estímulo. Então, o tá. cachorrinho do vizinho, a gente tem um aqui que ela não vê, mas é parede, né? Eles também têm pátio. Ele é um shih tzu bem bonitinho. Ele fica sozinho, ele late bastante. Então, ele late e daí ela começa. O cachorro do outro lado da rua é bem barulhento, late e ela começa. Nunca parte dela, Tu mora no térreo. no térreo. Tá. E esse do Shih Tzu que late, tipo, realmente divisa. Tem o murinho do pátio que divide e é escuta em Divide. cima. Tanto que quando a gente vai sair, né, por elas, tipo, a nossa porta é tipo a pia dele assim, sabe? Uhum, Aí ele fica na porta. Ele é um tá. cachorrinho querido, bem ansioso também, mas delas ficam tudo alvoroçado. Sim, deve ser bem complicado. Uhum. Tá, é bom saber disso, porque assim, porque eu te faço tantas perguntas, porque tudo isso pode ter um certo grau de influência ali no, querendo ou não, no comportamento. Então, por mais que, por exemplo, o teu principal foco é na questão do passeio, diminuir um pouco os latidos em casa também ajuda elas a ficarem mais confortáveis, mais relaxadas, né? Eu lembro, não sei se tu estava em alguma das aulas que eu falei sobre aquela questão do baldinho, né? Que o baldinho, o cachorro é como se fosse um baldinho e cada Uhum. situação estressante é como se a gente fosse enchendo esse baldinho. Então, querendo ou não, ficar latindo ali pro cachorro do vizinho, ficar se incomodando com outras coisas ao longo do dia, vai enchendo esse baldinho
E daí na hora do passeio esse baldinho às vezes já tá cheio, Isso, sim. né? Já sai transbordando, né? Então querendo ou não, é alguma coisa que é bom a gente ter uma atenção, por mais que não seja o teu principal foco, porque pode influenciar, tá? Ah, bom, agora que já sabemos onde é qual é o ponto de partida e qual é o ponto de chegada que tu gostaria, vamos falar um pouquinho delas, de como é que elas chegaram para ti, mas eu vou focar mais na Luísa, porque é quem tem mais problemas e a Laura, tu falou que tá bem tranquilo. A Paçoca tem a questão dentro de casa, principalmente, e daí a Luísa também, então a gente vai acabar falando sobre Sim. isso, tá? Vou focar mais na Luísa. Então, sobre ela, sobre o histórico dela, tu adotou, tu comprou, resgatou, como é que ela chegou ali na tua casa, como é que foi isso? Então, a Luísa foi abandonada numa caixa, ela era muito, muito, muito filhotinha, assim. O veterinário acha que ela tinha no máximo 45 dias, ela e uma irmãzinha. E aí, o pessoal de uma ONG achou e a gente pegou ela no mesmo dia. Já, a gente já adotou ela, né? No mesmo Uhum. dia. Ela ainda tomava leite, assim, foram semanas difíceis. Eu, Acordava de madrugada para dar leite para ela, porque, né, ela era muito bebê ainda. Ela estava, meu Deus, toda machucada, ela estava assada, foi uma situação deplorável, assim. Enfim, e aí a gente pegou ela muito, muito, muito bebê, ela nem caminhava direito. E uhum, aí, e daí é isso, dela foi crescendo, depois a gente castrou e tá aí o neném. querida. Então ela chegou, tipo, bem filhotinha na tua casa. Sim, aí a gente não faz ideia de onde ela morava, enfim, os pais não temos nenhuma informação. E ela tava com a irmã, mãe não tava junto. Não, que inclusive a irmãzinha foi adotada no mesmo dia, chegamos juntos para pegar elas, muito Ai, bom. que amor. Tá. E como é que foi? Ela tá com 1 ano e meio, né? Então ela chegou com Uhum. 45 dias. Como é que foi a socialização dela? Ela teve contato com. Claro, eu sei que tu tem outras duas cachorras, na verdade agora tu tem três, mas a Paçoca chegou agora por último, né? A Paçoca Isso, chegou há muito tempo. foi assim. Nós tínhamos a Lola, a gente perdeu a Lola dia 22 de janeiro esse ano. Ela tinha problema cardíaco. Ah, desculpa, ainda é meio Ai, difícil. querida. E aí a gente já tinha a Laurinha também, né? Que a Laura a gente pegou da mesma família que a gente adotou a Lola. E aí, quando a Luísa chegou, a Lola nunca foi sociável. A Lola era um cachorro muito estressado com outros animais, assim, mas assim, ela não queria chegar perto, né? Ela dava umas rosnadas e ia embora do canto dela, sabe? Ela não, nunca gostou, assim, de outros animais. E aí, assim, ela não deu bola pra Luísa. Tem até um vídeo muito engraçadinho quando a Luísa chegou, ela cheirou e foi embora, sabe? Então, ela tentava, a Luísa sempre filhote, né? Meio agitadinho, quer brincar, ela tentava brincar, a Lola nunca deu bola, mas a Laurinha sim, a Laurinha brincava com ela, nunca brigaram, sabe? Sempre Uhum. foi bem tranquilo. Quando o veterinário liberou, a gente sempre levou as três passear junto, a Luísa não era tão louca assim, Uhum. né? Na época. E é isso, assim, só que contato assim com outros animais diretamente ela nunca teve. Tá. Sempre Então, foi em casa. Daí, quando a gente perdeu a Lola, a gente pegou a Paçoca, elas brigaram. Foram 3 dias terríveis. A Paçoca estava muito assustada, muito assustada. E acho que a Luísa não sabia lidar muito bem com a situação também. E aí elas brigaram, assim, né? Mas aí a gente foi separando elas, a gente só deixava elas juntos em bons momentos, né? A gente deixava ela junto na hora de comer, aí quando a gente ia passear, quando a gente tava todo mundo no sofá, sabe? Aí foi assim, 3 dias elas se acostumaram e hoje elas não se desgrudam, brincam bastante e tal. Então, ai, que só coisa. foram ali o comecinho da adaptação que foi difícil, mas Uhum. foi o que ela teve de contato com outros animais, foi isso. Nunca frequentou creche, não tem nenhum parente que tenha cachorro. Então, ela já foi, ficou em hotelzinho quando a gente viajou e ela é um anjo. Tá? Ela ficou num hotel recentemente, antes da gente se mudar, e lá tinha uns animais enormes, os cachorros bem grandes, e ela brincou e como se nada fosse, assim. Nem Tá. parecia mesmo cachorrinho. Então ela teve contato com a Lola, com a Laura.
com a paçoca depois, né? Esses do hotelzinho foi uma coisa mais recente, não foi quando, até os 6 meses, 8 meses, por aí. Ai, deixa eu pensar. Ela ficou um tempo atrás no hotel, mas talvez ela tivesse por aí, porque ela era bem novinha. A gente tava. É, foi sim, ela tinha uns 6 meses. A gente tinha Uhum. acabado de terminar o cronograma vacinal dela. Ela ficou 3 dias, mas brincou, assim, não tivemos nenhum problema, assim. Não brigou com ninguém. Tal. E quando vocês terminaram, você falou que terminou o protocolo vacinal, que o veterinário autorizou para ela sair, vocês saíam com as 13, como é que eram esses passeios? Você falou que ela não era tão louca, era só puxava, como é que era? Ela puxava, assim, né? E a gente ia na rua, a gente morava perto de um local que tinha uma espécie de jardim Aham. bem grande, assim, fechado. A gente ia lá, caminhava na grama, às vezes a gente ia no meio das árvores, elas corriam um pouco, assim, soltas. Uhum. Sempre foi bem tranquilo, assim. E antes de terminar o protocolo vacinal ali, vocês recebiam muita gente? Na real, isso já era pandemia, né? Então vocês não devem ter recebido É, muitas. não, nós nunca recebemos muita gente, nem agora. Eu não recebia antes, que depois da pandemia, então. Mas não, assim, não tem, assim, que elas tinham mais contato, agora não vai mais acontecer tão frequente, mas era mais a minha família. Tem um irmão que é apaixonado por elas. E a minha mãe, meu padrasto, era quem mais vinha e a minha enteada, né? Que elas também adoram. É basicamente, assim, 4 pessoas que elas Tá, tinham mais contato fora a gente. tá. Então não tem também muito. Não tem muitas outras pessoas que elas tiveram assim, foram socializadas. Não. Tá. E. Pera, pera bem. Não, estourou o som aqui. Eu acho que não sei se corta o ruído ou não, mas começou a tocar um. Não aconteceu nada. Acho que corta, porque esses Eu dias que acho os que. cachorros latiram na aula também não deu pra ouvir. Ah, é? Bom saber, não sabia. Ah, ah, não, em volta e meia dá, tipo assim, uns micro ruídos, eu acho que vocês escutam, assim, eu tô sempre, tipo, o meu ouvido é muito bom, aí volta e meia dá uns ruídos e eu já tô, tipo, sempre escutando, então é bom saber que não é. Não, não dá. Ah, mas, o que eu ia te dizer? Ah, ia te perguntar, como é que foi, ela teve alguma experiência traumática com pessoas, com cachorros, teve alguma briga, tirando com a paçoca ali, né, mas com outros cães, com outras pessoas, alguma experiência traumática, uma questão assim, um ataque? Não. Ela já correu atrás de outros cachorros, né? Tá, Mas que assim, não, ela não nunca teve aconteceu. nenhum evento traumático. Tá, beleza. Então, eu ia perguntar depois, mas já perguntei agora. E ainda sobre ela, bom, ela convive só com a Laura e com a Paçoca, né? Uhum. Os animais. E sobre a saúde dela, tem alguma questão de saúde conhecida? Tem algum problema que tu saiba? Alguma suspeita? Já teve algum problema? Não, a gente procura cuidar bastante assim e tá tudo certo. Tá, então não tem nenhum problema com isso. Beleza. Ah, outras questões, assim, sei lá, come cocô, toma xixi, já aconteceu, tem alguns cães que têm alguns comportamentos assim. É, Se quando ela era bem filhotinha, na verdade foram alguns meses, longos meses, ela tomava o próprio xixi, só dela mesma. quando era filhote, Mas, mas foi parando, na verdade a gente nem fez nada assim e foi parando e nunca mais aconteceu. tá? E, tipo assim, se lambe muito, não se lambe, porque tem alguns cães que às vezes lambem muitas patas, lambem muita barriga. Não, a gente nota assim que ela se lambe um pouco mais, mas normalmente é tipo na parte de dentro da coxinha, assim, não chega a ser nos órgãos genitais ali, mas quando a gente volta do passeio, às vezes. Tá, Pô, agora ela corre bastante na areia, né, aqui, e aí ela sempre tá bastante suja, parece que ela tá se limpando assim, mas ela não tem esse hábito durante o dia. tá. Não tem nenhum comportamento assim, porque alguns cães têm de se lamber demais, de enfim, se mordiscar, se coçar muito. Não, Não, tá. não, ela é bem tranquila, assim. Ótimo. E sobre a alimentação dela, o que que ela come? Ração, alimentação natural, o que que ela come? Basicamente ração. E a Tá? gente dá algumas frutinhas, mas não é todo dia. Às vezes, tipo, é um pedacinho, assim, quando a gente tá comendo alguma coisa, alguma fruta. Outras coisas ela não.
Tá. Então, em geral, é só a ração mesmo, frutas é um Só. extra. E ela Uhum. come quantas vezes por dia? 3 vezes. 3 vezes. Uhum. Tu tem uma noção de mais ou menos quanto que ela come, tipo, no dia? Ai, gente, aí o veterinário que recomendou o meço por um potinho, Não, é só essas mas eu coisas. acho eu acho que dá umas 300 gramas, mas eu acho que não chega a isso por dia, Tá. pro porte dela. Quantos quilos ela tem mesmo? Ela tá com quase 30, Ah, tá. alguma coisa entre 25 e 30. Tá. Não deve ser isso aí mesmo, porque eu tava imaginando ela menor. Daí eu pensei, nossa, 300 não, é. Ah, Ela é maior é que um o bichinho Mock. grande. Não, ela é maior que o Mock, e o Mock come acho que 200, então 300 deve estar. Mas é menos, assim, eu acho que é 280 e alguma coisa, não lembro bem, mas eu sei que eu medi com o potinho e deu certo, eu uso o pote de medida. Claro, não. Eu também uso, eu media pesava no potinho, agora eu uso só o potinho, é mais fácil. Tá. E como é que é a rotina delas, assim, em termos de, primeiro pensando em exercício físico, atividade física, como é que tá sendo o passeio? É todo dia, não é? Tá fazendo detox, não tá? Quantas, se é todo dia, quantas vezes por dia? Qual é o tempo de passeio? Como é que é isso? Então a gente tava indo todo dia. Aí depois que a gente se mudou pra cá, 15 dias, né? Um pouquinho mais. A gente começou a fazer dia sim, dia não, uma vez por dia. Daí a gente faz no final da tarde. E aí elas, como a gente tem pátio aqui, a gente brinca com elas, né? A gente joga bolinha, a gente faz cabo de guerra, bastante que ela adora brincar de cabo de guerra. Hum, E ela e a Paçoca correm bastante, assim, brincando uma com a outra. legal. Ah, é bom que elas têm uma companhia. A Laurinha é um pouco mais. Não é tão mais velha, A né? Laura não brinca. A Laura é meio medrosinha também, assim. Aí Uhum. ela nunca brincou muito nem de bebê. E aí onde vocês passeiam, vocês estão morando agora em Floripa, né? Isso. Vocês passeiam na praia, perto das dunas, uma coisa assim. Isso, isso. Aí Tá? na rua a gente tentou e não é muito estressante. Aí a gente vai ou na praia já à noite, meia anoitecendo, que quase não tem ninguém, de caminha, ou daí nas dunas que nunca tem ninguém, ninguém, ninguém. Daí a gente vai até lá de carro, né? Que é, na verdade é aqui do lado. Aí a gente para o carro na entrada e aí a gente vai com elas. Ótimo. Então não tá passando na rua mesmo, Não, ontem a gente tentou, o Anderson saiu com ela sozinha e ele voltou extremamente estressado. Hum, Então, não, foi uma tentativa assim para ver como é que tava, mas ainda não. Tá, então não estão passando na rua. Beleza. E pode deixar, dá para te enxergar bem. não, mas E sobre questão ainda pensando nessa rotina delas, sobre estimulação mental, atividade, né, uma coisa mais para a cabeça. Você está fazendo alguma coisinha de treino? Você está fazendo algum enriquecimento ambiental? Tem alguma atividade que elas fazem aí ou diariamente, ou quase que diariamente, focado nessa parte? Como é que tá? essa é uma parte que a gente falha um pouco. Inclusive, hoje de manhã a gente estava até vendo uns brinquedos diferentes e tal. Legal. Mas elas estão treinando, né? A gente treina pelo menos 2 vezes por dia, agora, né, que a gente começou o curso. Ótimo. E as três daí a gente faz, né? As três treinam pelo menos 2 vezes por dia, normalmente de manhã e de meio-dia. E aí a gente começou a fazer agora uns potinhos, a gente faz um furo, põe a ração para elas ir brincando pela casa. A Maravilha. gente começou a fazer isso, na verdade, há poucos dias, assim. A Paçoca ontem só que entendeu qual que era do brinquedo, assim. Aí ela foi. Mas Que a Laura também, nesses momentos, a Laura não interage. Mas as outras, sim. E daí, tipo, tu coloca a própria refeição delas ou algum petisco, a própria A refeição. refeição. Sim, elas adoram a ração delas, então não Ótimo. tenho muito estresse com isso. É bem bom. Que bom, bem motivadas para comer. Uhum. Uhum. E a Laura, não, desculpa, a Luísa tá indo bem com essas atividadezinhas do potinho furado e tal, tá indo bem. Sim, ela é super esperta. Tipo, ela pega e vai. Maravilha. Tá, então isso. E, bom, então, agora pensando no passeio.
ah, acabam não interagindo com pessoas nem com cães, né? Não estão interagindo, vocês nem veem muitas pessoas nem muitos cães, imagino, só nessa Não, história só que se você... passa na rua, a gente que passa na rua, que é bem pouco aqui, porque é uma rua sem saída aqui do lado, Uhum. ela é o que ela vê de diferente, fora dos momentos de passeio, né? Aí de dentro de casa elas têm visão para a rua? Tipo, da janela elas enxergam a rua, como é que é? Da janela aqui desse quarto. Ai, será que se eu abrir vai dar pra ver? Peraí, deixa eu tentar. Não vai ser Deixa eu vai. ver. Ele demora Não, pra... mas não dá. É, não, Mas, faz. tipo, aqui nessa altura aqui, ó, Aham, tem tá, um muro. Mas se passa gente na rua, dá pra ver. tá. E Mas assim, é muro, muro, né? Elas não vêm diretamente à rua. É tá. muro. Mas elas enxergam por cima a cabeça da pessoa? É a cabeça, dá pra ver. Ah, tá. Mas E a Luísa aprendeu agora que se ela fica, põe as patas em cima da minha mesa, ela fica mais alta, dela enxerga um pouco mais. Daí eu procuro evitar de deixar que aconteça, porque, né? boa. Não, fez bem, fez bem. Ah, deixa eu ver aqui. Tá, então essa questão elas não interagem muito. E dos outros cômodos elas têm visão? Não, Não, tipo, pra rua não. não, Nem do pátio. não do pátio. E onde é que elas dormem? Então, a Luísa dorme na caminha dela, do lado da cama. Ela sempre tenta subir na cama, mas ela entende, se a gente pede para ali na caminha, ela vai. A Laurinha dorme na cama, nos pés, não se mexe a noite inteira, então pra gente tá ok. E a Paçoca dorme numa toquinha. Ela, ela não fica confortável numa caminha convencional, daí na toquinha ela se esconde, daí ela dorme a noite inteira. E elas Tá, dormem bem, elas ó. dormem muito bem. Então elas conseguem relaxar de noite tranquilamente, não ficam acordando, não ficam latindo. Não, não, bem raro, elas não fazem nem xixi, nada assim. Ótimo. E de dia? A de dia elas também descansam. A Luísa, de volta e meia, tá dormindo por aí, às vezes no sofá, na cama. É bem. A Paçoquinha às vezes vai nos cantinhos e dorme. A Laura dorme o dia inteiro, se deixar. Elas descansam durante o Ótimo, dia. importante, bem importante. E como é que é o relacionamento delas com vocês, principalmente da Luísa? Ela tem um relacionamento, um vínculo melhor contigo, com o teu marido? Como é que é? Olha, eu acho que é bem equilibrado, porque existem momentos e momentos, assim. Tipo, quando a gente tá mais tranquila, vendo um filme, ou eu tô lendo na cama e tal, ela sempre vem perto de mim. Quando é um momento de mais agito, ela fica mais perto do Anderson. É bem equilibrado, assim, porque nós dois damos comida também. Ela interage bem com os dois, na verdade. Tem muito. As E, três são assim. e o treino, quem é que faz geralmente? Normalmente eu. Tá, Mas elas fazem bem bonitinho com o Anderson. Tipo, ontem ele fez uma vez, perfeito também. que lindo. Mas mais eu. Aham, tá. Bom, eu ia te perguntar se tu já estava fazendo alguma estratégia para, pensando aí para manejar, para evitar os problemas que estão acontecendo. Acredito que sim, pelo que tu me falou. A questão do passeio, tu está tentando ir em locais um pouco mais vazios, com menos movimento. Isso. A questão dos latidos em casa, tu tá evitando deixar ela ir aí na tua mesa e olhar para fora. Então, acho que já tá evitando. Sim, estamos tentando fazer um pouco de manejo, assim. E quando elas escutam, né? Por exemplo, hoje de manhã estavam limpando aqui o prédio, né? Uhum. Então, eu fazia uma chuvinha de petisco, assim, para elas distraírem. A Luísa tá bem mais tranquilo quanto a isso, eu consigo tirar a atenção dela logo. A Paçoca tá um pouco mais resistente, mas já dá para notar sinais de melhora também. Ótimo. E isso tu falou que estava limpando o prédio, era tipo no corredor, no hall, e elas estavam no cômodo direto, que tinha acesso direto, ou um pouco mais para dentro de casa? Começou, elas ainda estavam no quarto. Tá. E aí, mas daí o pessoal bate as vassoura na porta e tal ali, né? E daí, enfim. Aí depois eu levei elas pro pátio, para elas delas não ouviam nada, foi bem tranquilo. Depois, quando a gente voltou para comer, né, para dentro, daí elas. A Luísa já não deu mais bola, mas a Paçoca ainda deu umas latidas e tal, mas Uhum. daí a gente deu comida, ela se distraiu e parou. Que bom, legal, que bom. Tá, então já tá fazendo, tá? Perfeito. Isso é bem A gente só importante. não tá treinando isso ainda, né? Mas
o manejo estamos tentando. Não, é importante, a primeira coisa é sempre o manejo para cuidar, para evitar, né? Tem como a gente zerar? Difícil, né? Zerar, barulho acontece, às vezes você está trabalhando, enfim, até no passeio mesmo, né? A gente tenta minimizar ao máximo, então isso é bem importante. Isso costuma. Vou te dizer que, assim, eu já fico bem feliz que vocês estão fazendo isso, porque muitas vezes as pessoas são muito resistentes a fazer o manejo. Não sei por quê, mas eu vejo muita gente resistente a fazer esse manejo de distrair o cachorro com a comida, não evitar passar por cachorros, por pessoas. E isso é tão importante quanto o treino. Então, para mim, já é meio caminho andado, vocês estão fazendo isso, Bom, tá? Então, já estou bem feliz que vocês estão fazendo. E uma última coisa, antes da gente falar aí realmente do treino mesmo, na real já vamos falar de treino, mas um pouquinho do que já talvez tenha acontecido. Falou que vocês já fizeram uma aula de adestramento, ela teve algum outro treinamento prévio? Como é que foi isso? não, não foi. A gente, quando ela começou a ficar um pouquinho mais velha, a gente viu que ela tava. A gente teve muita dificuldade em ela fazer xixi no lugar certo, assim, ela era bem. Um bebê bem agitado. A Uhum. gente conversou com o adestrador, mas a gente não chegou a fazer na época, a situação financeira não permitiu. E ele também queria, ele disse que só ia funcionar se a gente adestrasse às 13, e daí ficou um valor muito alto e a gente não teve como. E aí, depois faz, nossa, acho que faz uns 3 meses, 4 talvez. Aí a gente conversou com o adestrador e ele veio e ele só disse pra gente assim: ó, eu vou chegar 2 horas, 1h30, coloca guia nelas e não fala mais com ela, ignora e deixa ali. Aí foi meia hora de choro e resmungo, né? Foi terrível. Aí ela parou em algum momento, né? Ela parou. E aí, quando ele chegou, ela ficou bem feliz, porque ela adora todo mundo, ela adora pessoas, e foi traumático. Aí ele fez a gente colocar ela no banheiro, porque ela estava muito agitada, aí depois a gente soltou ela, continuou agitada, depois a gente pôr no banheiro de novo, e assim, era bastante punitivo, né? E aquela coisa do João bobo na rua, né? Então não teve nenhum preparo antes, basicamente, né? A gente só saiu pra rua, e, enfim. E assim, aquele dia o passeio foi legal com ela. Ela foi muito tranquila. Só que daí depois, quando a gente tentou fazer sozinhos, virou um caos. Aí desandou. A gente não conseguiu mais e assim daí foi quando, assim, vamos dizer, piorou a situação, né? Acentuou bastante todos esses pontos. E a gente daí viu que não foi bom para ela e a gente não fez mais nenhuma aula. Tá mutada, Mônica. Opa, eu tinha mutado para tossir aqui. Esqueci mutada. Eu ia dizer, deve ter sido bem exaustivo para ela, né? De ficar meia hora ali chorando, depois banheiro, sai, tipo assim, o cachorro chega num ponto de e daí é bizarro isso porque quando a gente não sabe as coisas, e falo porque a gente também passou por essa experiência de adestramento punitivo, né? Também passei por esse de colocar em banheiro, nem me lembrava mais até tu comentar, eu me lembrei agora que já a gente também fazia esse negócio de colocar no banheiro, e a gente parece que resolve na hora, mas às vezes o É. cachorro fica tão. Eu lembro do Mock, assim, deles eles estarem tão exaustos, e daí eles pararem de fazer as coisas por exaustão e não porque eles aprenderam, e daí depois piora, né? O negócio só vai lá Pior, pra assim. baixo. E não, nossa, foi bem, bem horrível. Ele gritava muito com ela, sabe, aquele dia. E, enfim, e eu acho que ela ficou um pouco assustada também, porque apesar dela ser assim, ela é um cachorrinho bem sensível. Quando a gente, às vezes, até aqui em casa, às vezes tá demais, a gente acaba falando mais alto e tal, né, chamando atenção. A gente vê que ela para, assim, ela tem essa sensibilidade. Então, eu acho que ela estava mais assustada do que qualquer outra coisa, e por isso que ela ficou quietinha. Mas isso a gente só percebeu depois, né? Sim. Então. Mas Mas daí foi o que a gente fez, e daí piorou muito, muito, como eu disse, né? E aí agora estamos tentando resolver com amor e paciência. isso aí, tá no caminho certo agora. Não, então ela passou por esse treinamento. Que bom que vocês não deram continuidade, né? Para não continuar piorando, porque, enfim, eu dei continuidade por muito tempo nesse tipo de treinamento, infelizmente. É um problema, que é uma bomba. E, bom que não se perpetuou isso.
E eu ia perguntar em relação a comportamentos, assim, truques. Ela sabe algum truquezinho? Você já sabia alguma coisa? Ah, senta, dá pá, enfim, ou outras coisas já te... Ela sabe sentar, Tá. ela, ela senta. Às vezes ela é um pouquinho resistente, assim, depende do que a gente tem na mão, mas ela sabe sentar. E tem várias coisas assim que ela sabe, tipo, a gente diz, ah, pega o graveto, né? O brinquedo, ela sabe. Tipo, Hum, ela relaciona algumas coisas assim. Tipo, ah, pega a cenourinha, né? Ela tem aquelas. É, a Foi, cenourinha. Todo mundo tem a cenourinha. todo mundo. Eu tenho graveto. A cenoura eu não tenho, eu tenho graveto. Todo mundo tem. Todo mundo tem. É, ela sabe essas coisas, tipo, ah, se eu digo, ah, vai lá com o papai, ela sabe, Legal. ela interage legal, assim, ah, caminha, né? Já vai pra caminha na hora de dormir. Ela Olha, sabe, durante o dia eu nunca tentei, mas à noite ela sabe. Tipo, é legal. isso, assim, dar patinha, deitar essas coisas, não. Ah, tá. Não, tá vendo? Não, mas ela sabe alguns comportamentos já. Sim. Então, bom, sobre traumas já te perguntei se não tem. E sobre o que que ela gosta, você falou que ela gosta muito de comer, né? Que ela gosta, é bem motivada por comida. Comer e ela adora roer também. Para roer, tá? Ela adora roer. É tanto que a gente comprou chifre para as três e ela destruiu os três sozinha. Adora roer. Tá. E farejar, ela gosta? Gosta, mas assim, não tanto quanto tipo a paçoca. Sim, É? mas não é muito assim. Tá, entendi. Beleza. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas questões da dona Luísa. Deixa eu só rever uma coisa aqui. A gente listou, eu listei basicamente quatro problemas aqui, tá? Não vou dizer que são problemas, mas quatro questões que tu me relatou. A primeira era dos latidos para barulhos externos, né? A questão aí dentro do apartamento. Muito estado para sair para o passeio, a questão da reatividade e também da paçoca latindo dentro de casa. Então, querendo ou não, uma é para as duas. Uhum. Bom, primeira coisa, vamos pensar ali naquela nossa construçãozinha. Lembra daquela imagem do prédiozinho que eu mostro para você? A gente vai sempre numa construção. Então, avaliando o que a gente falou até agora, a gente tem alguns pilares ali que a gente precisa sempre alinhar primeiro. Então, por exemplo, questão de saúde, questão do descanso, alimentação, a rotina, atividades. Então, isso tem que estar, de certa forma, alinhado. Quer dizer que tu vai fazer isso 100% todos os dias, né? Tirar nota 10 em todos esses aspectos todos os dias? Não é isso, tá? Mas a ideia de ter essa estrutura, essa base, pelo menos um pouco alinhada, é que bom, a saúde tem que estar sempre em dia. A saúde, né, tem que estar sempre em dia, mas eu digo assim, em termos de atividade, de enriquecimento ambiental, de exercício, não quer dizer que todos os dias tu precise de tudo aquilo. Mas, na média, as coisas têm que ir acontecendo. Então, sei lá, ao longo da semana, eu preciso ter um cachorro que consiga gastar energia de algumas formas. Então, tu falou, por exemplo, do passeio. Tá fazendo passeio um dia sim, um dia não. Ah, talvez no dia que não tem passeio, tu vá fazer um pouco mais de enriquecimento ambiental ou alguma outra atividade para compensar. Ou não, talvez tu vai espaçar essas atividades, mas assim, não quer dizer que a rotina ali, todos esses aspectos das necessidades ali da espécie que a gente fala, de atividade física, interação social, atividades mentais, né, estimulação mental, enriquecimento ambiental, todas essas questões precisam, não é que precisa ser feito todo dia igual, mas a gente precisa ter uma média das coisas fluindo ali acontecendo. Então, o que eu achei legal que a gente já falou nessa conversa hoje? Que, bom, primeiro ponto, tá tendo passeio com uma frequência legal, tá? Dia sim, dia não, eu acho uma frequência ok de passeio. É claro que isso varia de cachorro para cachorro, mas eu acho que se tá funcionando na rotina de vocês, tá legal, tá? Depois vocês podem pensar se precisa aumentar, diminuir, acho que não precisamos pensar nisso agora, acho que tá legal. Eu achei bem legal que vocês começaram a fazer alguma coisa de enriquecimento ambiental, tá? Uhum. Então, isso é bem importante. E também tu falou que tá tendo treino 2 vezes por dia. Então, isso já é muito importante. Tá? Isso já é muito legal. Por quê? O legal do treino é que o treino a gente dá check em vários aspectos das necessidades da espécie com uma coisa só. Né? Então, o treino, Uhum. não é um gasto de energia físico, porque o cachorro está se movimentando, está fazendo alguma atividade. Ele é um gasto de energia mental, porque o cachorro tem que estar pensando o tempo inteiro. Ele está interagindo com a gente, então ele também está tendo uma interação positiva com a família. Então, tem vários aspectos legais que a gente vai dando check
fazendo uma coisa só. Então, ele é uma forma bem Legal. otimizada de fazer, de deixar essa rotina legal, tá? E Uhum. aí, vocês já estão fazendo 2 vezes por dia, poxa, isso é muito legal, e com as 3 ainda. Então, muito legal. Então, de parabéns. Aí eu ia te perguntar, o que que vocês estão fazendo de treino aí para a gente poder alinhar isso? Ok, então a gente basicamente está fazendo órbita. As três avançaram muito bem, inclusive agora a gente está fazendo órbita, já é um ambiente intermediário, porque ali no pátio tem bastante estímulo, né? Uhum, Elas vêm, eu já consigo jogar um procura e sair, elas voltam, vêm, assim, pega e vem. perfeito. Estamos muito bem. Eu filmei, inclusive, eu tenho que postar lá na comunidade. Posso dar uma olhada depois? Né? Elas estão indo muito bem. Às vezes acontece alguma distração, principalmente a Luísa, mas eu consigo capturar a atenção dela de volta, então tá bem legal, assim. E ontem eu comecei a fazer ontem à noite de autocontrole Legal. com o petisco. A Luísa foi uma rainha, porque eu comecei, né, só com a mão, ela ficou meio confusa no começo, no final eu já estava abrindo a mão com um punhado de ração e ela nem tinha uma ração. Tipo, Perfeito. no mesmo treino, assim. Na mesma sessão, na mesma sequência Na de. mesma, aham, ela foi muito bem. A Paçoca, queridinha, a Paçoca é bem ansiosa. Ela demorou um pouco mais, mas eu consegui também, assim, Uhum. né, com ali um grãozinho mostrar e tal. A Laura eu não fiz ontem, mas é um treino que eu vi que foi legal, foi bem tranquilo, então agora está na rotina para fazer à noite. Já Legal. anotei aqui. Não, eu acho o treino de autocontrole bem legal para tu fazer. E até legal que tu trouxe esse aspecto do autocontrole, porque a gente começa ele trabalhando com a comida. Na verdade, tu falou, né? A gente começa sem comida na mão, né? A gente começa só com a mão vazia ali para o cachorro entender, fica um pouco perdido, mas é mais fácil do que ele ficar tentando pegar o tempo inteiro aquela comida e desesperado. Então, eu acho que fica bem mais fácil para construir essa, que nem tu conseguir em uma sessão de treino já fazer abrir um punhado de ração e o cachorro ali pleno, né? Não ficar ansioso com aquilo. Então, isso é bem legal. E a ideia é realmente, a gente começa dessa forma e tu vai ver que depois todos os outros treinos têm uma pitada de autocontrole por baixo. Então, por exemplo, vou desviar um pouquinho o assunto, depois a gente volta, mas, por exemplo, a gente começou ontem o desafio de reatividade, né? O treino do Click to Calm, por exemplo, ele tem um elemento de autocontrole dentro, de que o cachorro vai ver aquele estímulo e ele tem que se controlar para poder, né, se afastar e ser recompensado. Então, existe um elemento de autocontrole, não é um autocontrole com a comida aqui, mas é um autocontrole com o negócio que está passando. Tem outros treinos, por exemplo, aquele dos barulhos, os latidos para o barulho, tem um elemento de autocontrole do cachorro perceber para depois ganhar a recompensa, Sim. tá? Uhum. Então, tudo isso tem, por mais que a gente vá tu vai ver que a gente vai dar alguns saltos no treino de autocontrole, mas ele vai estar sempre sendo uma Sempre coisa por ali. base. Então, eu acho bem legal que tu esteja trabalhando isso. Para cachorro Uhum. que é, às vezes, mais ansioso, mais agitado, mais excitado, acho que é um treino legal, bem legal de fazer. Até pensando na questão ali do peitoral, dela ficar muito agitada com a coleira, tudo mais, acho que isso já é bem legal. Tem um elemento de autocontrole nesses treinos também. Então, perfeito que tu já está conseguindo fazer isso. Pensando, voltando ali um pouquinho nas órbitas, tu falou que tá fazendo parte, tu tá fazendo sem guia, né? Tá fazendo só. Tem, Bia. Inclusive, agora, deixa eu voltar. Eu estava falando dos treinos. A gente escutou o vizinho. Não sei se dá para ouvir, mas. Eu ouvi, mas eu ouvi bem baixinho, só um rough, assim, tipo, não foi nada Ah, de. tá, fechado. Elas estão ouvindo o cachorro do vizinho. A, a gente até tinha conversado contigo, acho que na comunidade, na aula, enfim. Uhum. É, a gente estava fazendo. Na verdade, assim, a gente começou a dessensibilização do equipamento, mas meio que não começou, tipo, Uhum. ficou e tal. Então, é uma coisa que está pendente. E agora, ontem à noite, eu estava revendo algumas aulas do curso e eu até conversei com o Anderson e disse agora é o que a gente precisa, tipo, tem que pôr isso, porque senão a gente não vai mais avançar agora. Uhum. Então, que assim que eu notei, porque elas já estão fazendo uma órbita bacana aqui no pátio, e tal. Ontem no passeio com as duas pequenas, elas, quando eu chamei elas de volta, porque elas estavam meio loucas, elas vieram. Ótimo. Então, agora só que a gente precisa dessa questão do equipamento para poder fazer em outro ambiente, né? Fazer órbita com equipamento e tal. Então, Uhum. preciso levar isso a sério, acredito eu. Não, isso é bem importante, assim, e é uma coisa que é chato, assim, eu sei que é chato, e não é tão legal que nem os outros treinos que você está interagindo, ele é um treino mais passivo, né? Mas ele é bem importante. Tô pensando aqui como é que a gente pode fazer para ficar mais fácil para vocês, deixa eu pensar.
Tu usa Assim, peitoral? Tu usa a peitoral peitoral nas três. e guia, tu tem guia, tipo, tu tem um equipamento só, tu tem mais de um equipamento? Não, é um só. É o Só. peitoral e daí a guia. Elas Tá. têm, acho que é de 1,20 m a guia, eu acho. É É uns padrãozinho de 1 m, 1,20 m, 1,20 m. 1,20 m padrão. Tá. Porque A eu... Luísa até, a gente. Que vergonha isso. Meu Deus, Pode que falar, horror. não tem A problema. gente não sabia também, né? Mas a gente tinha comprado um enforcador para ela. Uhum. E, nossa, gente, era terrível. Eu achei que um bichinho ia se enforcar no passeio. Aí agora a gente usa ele para brincar de cabo de guerra. Gostei. Gostei. Um bom uso para enforcador. Sabe que eu já vi uma pessoa uma vez usando para pendurar planta. Sabe as plantas que ficam suspensa? Que genial! Achei genial para pendurar as plantas, assim. Um bom uso para enforcador, antigo. Mas não te Mas preocupa, não, a gente usa o peitoral e a guia. tá? Não te preocupa que eu não estamos aqui para julgar, tá? Faz parte, eu também já usei. A gente não tinha o conhecimento todo que a gente tem hoje, tá? Então faz parte. Te perguntei do equipamento para tentar pensar em possibilidades para ficar mais fácil para vocês. Vocês fazem o passeio sempre final de tarde, né? Tu falou ali no finalzinho da tarde. Isso, mais início da noite. Menos gente, menos barulho. Ótimo. Eu, assim, como é que eu vou te dizer? A paçoca que é mais agitada com o peitoral, tu tinha me dito, ou é a própria Luísa? Porque eu lembro que tu falou na Na aula de verdade, é assim, ó, com o peitoral, as três. Tipo, a Laura se transforma quando a gente pega o peitoral e a guia. a Laura também. Ela fica. Ela pula e começa a dar uns resmunguinhos de feliz e abana o rabinho e coisa que ela não faz. Então, Tá, assim, como são as três. Ali não tem. As três são louquinhas igual. tá. É que eu tô pensando o seguinte, porque quando tem mais de um cachorro, fica às vezes mais difícil, porque o ideal seria, se eu tenho 3 cachorros no ambiente, eu dosar pelo que tem a menor tolerância, né? Então, tipo, ver o que tem a menor tolerância e eu ir fazendo esse treino de sensibilização de acordo com esse. Só que o que que eu acho? Como tu tem 3 e o problema principal é a Luísa, tu até pode fazer os treinos da dessensibilização dessa forma, do tipo, vai lá, toca, volta, né? Nada acontece. Vai lá, toca, volta, nada acontece. Vai lá, toca, volta, nada acontece. Vai lá, levanta, larga de novo, nada acontece. E assim, eu tô falando aqui toca e levanta, mas se tocar no peitoral, o cachorro já começa a choramingar, a latir, resmungar, tu vai só chegar perto, tu não vai nem tocar, Uhum, tá? Então, tu tem que achar um ponto que eu não preciso que o cachorro. E até tu vai ver que acho que eu falo isso na aula. Não preciso que o cachorro fique zen. Eu não preciso que o cachorro fique lá, sim. muda, né? Não, eu só não quero toda aquele turbilhão de pulo É, lá. porque elas vêm pulando em cima já. Tipo, Então, assim, se tu for fazer o treino, e daí eu tentaria. Tentaria dividir esse treino de duas formas. Tentaria fazer ele de duas formas. Para ver qual que fica mais eficiente, tá? Uma forma. Vai lá, chega perto, volta, nada acontece. Vai lá, chega perto, volta, nada acontece. Vai lá, encosta e sai rapidinho. Com as 3 ali no ambiente, tá? uhum, Dosa por quem tiver a menor, para quem tiver a menor tolerância. Então, quem começou já a reagir, beleza, eu não posso passar desse ponto, tá? E vai indo devagarinho. E esse treino, assim, tu vai. O legal desse treino é que não é que nem os outros que a gente para fazer o treino um cachorro, por exemplo, agora eu vou treinar órbitas, vou pegar comida, vou pegar o cachorro, vou treinar ali uns minutos de órbita. Não, tu pode estar trabalhando, se tu precisar parar, pode, não, não, é que apareceu um negócio aqui, mas nada a ver. tá. Pode continuar. Se tu precisa, tu pode estar trabalhando, e daí tu pode simplesmente levanta, vai lá, encosta, volta, nada acontece. Levanta, vai lá, pega, larga em cima da mesa, nada acontece. Sabe? Tu pode ir fazendo ao longo do dia várias vezes, tu não precisa parar e fazer uma sessão. Então, era isso que a gente estava tentando, né, fazer, porque como nós trabalhamos em casa, né? Hum, Mas eu não estava vendo diferença. Talvez agora, você comentando, até tu já tinha me comentado, de talvez voltar um passo, porque eu estava sempre encostando, uhum. me pegando, né? Então, talvez se eu regredir um passo, talvez Eu acho funcione. Eu acho que é uma boa ideia voltar um pouquinho. Assim, ó, eu já tive aluno que os tutores guardavam os equipamentos numa gaveta na garagem e a gente começou indo para a garagem, voltar, indo para a garagem, voltar. Ah, legal. E aí a gente Mas ia, você tinha ficava perto. comentado de até trocar o equipamento de lugar para começar o treino de novo, né? Isso era a minha outra sugestão, que é Tá. tipo, É, o equipamento de lugar, porque já porque elas estão muito assim, a gente chega perto, elas já ficam. Opa.
Só que daí, assim, de repente, qual é o cuidado que tu tem que ter? Trocar o equipamento de lugar pode ser um tiro no pé, tá? Tu assistiu aquela aula dos latidos? Sim. Lembra que eu falei da campainha? Uhum. Trocar a campainha pode ser uma estratégia se tu der uma acelerada no teu treino e treinar bastante antes que crie uma nova associação. Porque tu tem basicamente tu tem uma associação com aquela campainha e tu troca a campainha para criar uma nova associação. O problema é que se tu dá uma rateada no teu treino, cria nova associação e tu perdeu tudo. Então, a ideia de trocar o ambiente pode ser muito boa, tá? Já tive aluno que trocou e foi excelente, facilitou muito, mas tem que dar um duro no treino no início, ele tem que dar uma acelerada, pegar um dia, de repente, final de semana, que tu vai estar mais em casa, sei lá, e, tipo, fazer muito com... Tipo, voltou do passeio na sexta, sei lá, já guarda o peitoral em outro lugar. E daí começa sábado e domingo, faz um super intensivão dessa sensibilização com o equipamento nesse novo lugar, pode te ajudar, porque é um novo histórico, é um novo contexto. Agora, se esse novo contexto ficar manchado com o histórico anterior, aí não vai adiantar muito, tá? E não sei, mas a pergunta Vai, pode. é deixar eles tipo pendurado num lugar visível não é uma boa, Figurado aqui, tá? porque Não, eu tenho os ganchinhos assim do lado da porta. Talvez agora me ocorreu que faz o não seguinte, sei. quando tu voltar do passeio, de repente, ontem tu passeou já, né? É, eu vou amanhã. Aham. Ah, então não precisa voltar do passeio. Troca, sei lá, pega um horário que é na sala, é na entrada. Sim. Eu trocaria sem elas verem, para não. Porque tu trocar o Ah, equipamento de lugar vai ser tipo assim: se tu for levantar agora, elas só entrando, elas vão gerar o caos. Então, eu tá. só trocaria, só para não gerar todo esse estresse, Uhum. porque não é muita agitação, fica, ah, meu Deus do céu, e daí não sai, acaba sendo frustrante. Eu trocaria o equipamento, tipo, sei lá, deixa elas com o teu marido, enfim, vai lá, troca rapidinho. Quando elas forem pro cômodo, elas vão ver que tem algo novo, mas aí, tipo, eu acredito que não vai gerar tudo isso, porque o equipamento vai estar ali parado, tá? Tá, vou E daí tu tentar. começa se aproximando desse equipamento e começa a treinar nesse novo local. Eu acho que vale a pena tu testar, por mais que eu sempre gosto de avisar quando tem um risco por trás, tá? O risco, não que seja um risco, Sim, mas que vai contaminar mas o treino, mas enfim. Mas eu acho que é uma ideia não, legal. se eu ver que não for bom, eu troco para um lugar fechadinho, igual estava anteriormente. E, e daí assim, tu pode quebrar em etapas. Eu não sei se tu já tá fazendo isso, mas tu pode quebrar em etapas, primeiro só o peitoral, depois só a guia, ou fazer só com. É, eu vi isso. Ontem eu revi a aula e eu tava vendo. A gente sempre, na hora de colocar, a gente faz isso, né? Só que na hora que chegou na hora depois já tá o Aue, né? Então, Aham, mas a gente veste separado já. Então, tá. É, porque daí, tipo assim, se tu pega só o peitoral e deixa a guia ali parada, pendurada, e trabalha primeiro a sensibilização do peitoral e depois a da guia, ou primeiro a da guia, às vezes a guia é mais fácil que o peitoral, dependendo. uhum, Testa começar com o outro, também pode te ajudar, tá? Uma outra coisa que dá para tu fazer principalmente pensando na Luísa para acelerar um pouco mais esse resultado com a Luísa, já que a gente está mais preocupado com o passeio dela, né? E daí com as outras duas tu continua trabalhando dessa forma, seria trabalhar essa dessensibilização só com a Luísa. Só que daí, tipo assim, as outras duas não poderiam estar no ambiente vendo. Por que isso? Para não acontecer aquela contaminação de agitação, né? Uma começa a ficar agitada e a outra, e daí fica sim, uma pipoqueira, né? tá. Então, sei lá, vai pendurar Não, os. mas É é possível? possível, sim. É, Uhum. tá. Então eu acho que eu gosto dessa ideia. Eu acho que pode ser até mais fácil, tá? Então acho que vale a pena tu testar. Hum, beleza. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Elas usam coleira de pescoço em casa, tipo, com Não, identificação? Não. Seresto, alguma coisa assim? não. Tá. Por que que eu tô te perguntando isso? Porque se elas tiverem, por exemplo, os meus cães estão sempre de coleira em casa, eles usam coleira com a identificação, sabe? Com a Uhum. e tal. E daí, se elas tivessem de coleira, eu te daria uma terceira sugestão, que é trabalhar, como eu te falei, o peitoral e a guia separado e começar de repente incorporar só a guia na coleira no treino da horta para quê? Para tu começar a te acostumar a segurar a guia, segurar petisco, cachorro e tal, mas não tem todo aquele caos de saída para o passeio. Não, eu vou comprar. Coleirinho, pode deixar. Eu adoro.
Eu não tinha pensado nessa questão da gente se adaptar com todo o manejo das coisas também na rua. Tipo, não tinha me É, ocorrido isso ainda. é que essa por que que hortas e equipamento de passeio é o passo seguinte ali? Porque não é só pelo cachorro ter que usar o equipamento para sair, mas para a gente se adaptar com o manejo também. Não tinha pensado nisso. Então, claro que depois para sair na rua tu vai usar o peitoral e tal, mas eu acho que vale a pena Já ajuda. tu ter alguma coisa. Ah, e assim, não precisa ser nenhuma coleira chiquérrima, mas alguma, só uma Não, só um fitinha aqui, qualquer negocinho. dia só para Sim. aprender. Eu acho que facilita para até para o cachorro ter noção de comprimento da guia, de tipo, joguei um procura ali e daí tu tá perto e volta. Enfim, acho que tem essa questão da órbita de o cachorro ficar num raio, sei lá, de 1,5 m da tua distância. Uhum. Acho que tem essa noção de ambientação, de limite de guia que também ajuda bastante eles. Então eu acho legal tu fazer isso. E pode ser que daí tu consiga ir trabalhando nessa horta com a guia e daqui a pouco até no próprio prédio, sabe? Por exemplo, assim, sei lá, eu não sei como é que é a dinâmica do teu prédio, mas, por exemplo, aqui o meu prédio, a minha porta dá para um corredor, para um hall, né? E daí eu moro no primeiro andar, tem um lance de escadas até o térreo. E é tudo fechado, meu prédio é super seguro e tal. Seguro no sentido de ter uma porta aberta e o cachorro escapar, não, tem Sim. várias portas, né? Então, assim, eu se o meu cachorro tivesse esse problema do equipamento, na verdade, o Bacon tem um pouco esse problema, então eu já fiz isso uma época, mas eu poderia treinar a órbita no ambiente do prédio, sem sair para a rua, né? Que não tem chance dele sair para a rua porque tem várias portas. Eu poderia treinar com a coleira do pescoço para poder ir evoluindo o meu treino em termos de ambiente, enquanto o meu treino de sensibilização ainda não está acompanhando, Entendi. tá? Porque É, que dá para fazer também. não ficar limitada só ao pátio. Então, se der para fazer, acho que é uma coisa legal. Não, aqui dá também. Só tem uma questão de aproveitando, é bem bacana que tem, enfim, dá para fazer sim. Mas assim, aqui no meu andar, no caso no térreo, tem mais dois moradores. É um Ah, apartamento vazio, mas tem mais dois, e os dois têm cachorro. eu ter o Shih Tzu, né? Tem um Shih Tzu, e daí, mais no fim do corredor que dá a escada para garagem, né? Uhum. Tem um outro. Aquele cachorrinho, ele é mais tranquilo até o momento que ele ouve alguma coisa também. Então, essa questão do foco, eu não sei. Talvez essa treinar mais o autocontrole também, para elas não. Eu treinaria, eu acho uma boa, mas aí o que que tu pode fazer? O teu pátio, elas escutam barulho da rua, né? Sim, Tá, então olha bastante. só. Então, Foi colado na rua. o que que eu quero que tu faça? Tu vai começar, como o treino de hortas delas, principalmente soltas, tá legal? E daí, enquanto tu Uhum, não comprar aí a coleirinha, não colocar a guia, tipo, tu vai fazendo solto. Depois tu faz com a guia, tá? Mas tá. pensando numa progressão, o que que tu poderia fazer? Se tem barulho da rua e tu tá, por exemplo, treinando hortas no pátio e passa uma pessoa com um cachorro, tu pode fazer um click to call me com o barulho no meio do treino Uhum, de órbitas. Vamos lá. Tá fazendo órbita e daí passa uma tá. pessoa e a Luísa, por exemplo, olha, vê a cabeça da pessoa passando. Tu pode falar, isso, marca e recompensa por ela ter olhado. E continua a tua órbita ou para. Mas tu pode dar uma quebrada no teu treino de órbitas, inserir esse do E click to call me ali no meio e depois voltar para a órbita. Mesma coisa eu se meio que fiz isso já. Desculpa te né? interromper, porque acontece, o cachorro aqui do vizinho escuta que a gente tá treinando aqui, ele começa. Ótimo. Aí eu já fiz algumas vezes assim que ela para, às vezes ela quer ir em direção a ele, deixa eu, vem filho. Daí ela dá um petisquinho, isso, ela vem e tal. Acho que isso eu já tô meio que tentando fazer. Perfeito. Porque a ideia é realmente tu conseguir juntar essas coisas, porque daí tu consegue, treinar. Depois na rua, tu às vezes vai estar andando, vai ter um cachorro, tu vai ter que treinar com aquele cachorro vindo, mas aí tu pode usar as pessoas passando com a cabeça ali, os barulhos do cachorro. Se tu estiver treinando na entrada da tua casa, tu pode treinar com o barulho do cachorro latindo, né, durante esse teu treino. Né? Então, tu tá fazendo hora, Uhum. tu pode ir fazendo esse do click to calm com o barulho do cachorrinho ali. E daí tem uma outra coisa, como elas são muito motivadas por comida, é que a Luísa é bem motivada por comida, né? Sim. Eu teria um petisco de alto valor para fazer um imã de focinho. O que que é um imã de focinho? Um imã de focinho, tu vai pegar um bagulho aqui que não é uma ração, porque eu tô sem ração. Mas basicamente vai pegar Uhum. um punhado de ração ou um petisco e ir trazendo o cachorro. Aí na hora que vai passar, Induzindo ele. o cachorro a passar. Porque daí ele fica tipo, tá, beleza, tem um cachorro ali, mas nós estamos passando. É mais legal aqui. Bem mais legal. E daí, na hora que tu passa a porta, tu pode já recompensar. Ou se tu tem duas portas para passar, passa até terminar as duas E daí portas. recompensa.
e recompensa no final, de repente. É que eu não sei qual é a distância, por exemplo, deixa eu te Não, é mostrar. bem pertinho, eu acho que. Nossa, é muito, muito perto. Porque, tipo assim, você falou que a tua porta é aqui e a do Shih Tzu é tipo aqui assim, né? Isso, faz um L, isso aí. Tá, então aqui é o Shih Tzu e aqui é você. Então eu vou colocar André. Aham. E o outro é tipo aqui final do corredor? Não, seria tipo do Shih Tzu pra frente. Ah, Aí tem um apartamento. Sim, isso. tá. É E por daí aí. tu tem que fazer isso aqui. Isso, e daí depois dali, dessa, aí eu desço a escada. A escada é Aí pra daí cá. tem do outro lado, mas é Tá. essa direção. Essa é a ideia, Isso, assim. Tá. isso, isso. Aí eu Beleza. desço a escada pra garagem. O que que eu faria? Na hora que eu trabalharia também autocontrole nas portas, tá? Mas dentro de casa, porque Uhum. aqui, se tu for trabalhar direto nessa porta aqui, vai ter o Shih Tzu latindo, vai ser muito difícil. Então, eu trabalharia primeiro o autocontrole, a aula do autocontrole em portas, numa outra porta, para depois, quando tu vier trabalhar aqui, quando tiver o autocontrole nessa porta, ter o Shih Tzu latindo e tu poder misturar junto o click to calm, marcar e recompensar por ela estar ouvindo e ficando calma, tá? Não Uhum. tá reagindo. Mas pensando nesse imã de focinho, tu pode sair da porta aqui, fazendo um imã de focinho, se afastou um pouquinho do Shih Tzu, tu pode já entregar um pedaço de petisco aqui, se quiser, e já emendar outro imã, e quando passar por esse aqui, recompensar aqui. Recompensa de novo. Né? Ou passa, dependendo do nível de dificuldade, passa o mais rápido possível e recompensa só aqui no final. Se for, depende do cachorro, tem que testar, tá? Tem alguns cachorros que é Sim. melhor pausar e recompensando e entregando a comida. Tem cachorro que é mais fácil andar rapidão e recompensar só no final, depende, tá? Uhum. Tá. Meu Deus. Tá. Ok. Mas eu tenho um super petisco, assim, pode ser que elas se motivem com a ração também. Eu hoje em dia uso ração para fazer isso, mas eu acho que vale a pena começar com um petisco melhor. Sim, ok. E aí a questão delas não. A Luísa não aceita, né? Ela fica muito alerta quando a gente sai de casa, né? Ela não aceita qualquer alimento. Aí eu também Ah. preciso autocontrole ali. O que que eu faço daí para ela, sabe? Ótima pergunta, ótima pergunta. Tá, desculpa, eu esqueci, eu pulei uma minha linha de raciocínio Tudo com um bem. buraco aqui, ainda bem que tu falou sobre isso, tá? Isso aqui é já para quando ela estiver aceitando comida. Então, vamos pensar Hum, lá na nossa sequência. A gente tinha, tu vai estar trabalhando as órbitas, né? Então, sei lá, tá trabalhando as órbitas. Aí tu vai agora uhum, incorporar o equipamento, pelo menos a tá, guia para tu te habituar com a guia. Tu vai tá. trabalhar, tu vai incorporar também o Click to Calm para quando tem uma. Isso lá no teu pátio, tá? Esses dois vamos falar aqui no Tudo pátio, no pátio. Tá. tá? No pátio, e eu acho que também na tua sala, aqui nesse ambiente, porque elas escutam o Shih Tzu, né? Latindo. Sim, tudo, pessoas, tudo, elas escutam no corredor. Então, Então, aqui no também, sei pátio. lá, é a tua sala que é ali? Isso. Então, eu trabalharia no pátio e na sala. Por que na sala? Porque a sala é o ambiente antes de tu sair de casa. Então, é o mais próximo da realidade, de tu tá saindo de casa, certo? Tá. Então, eu trabalharia hortas com equipamento e hortas com Click to Call Me e depois Click to Call Me mais equipamento no pátio e na sala. Deixa eu colocar aqui, equipamento. Em paralelo, vai estar trabalhando a dessensibilização. E em Uhum. paralelo, tá? E quando eu falo em paralelo, não quer dizer que tu precise fazer essas 3, 4 coisas todos os dias, tá? Mas pensa aí numa. Tá. Não quero te assustar. Tipo assim, vamos supor que tu vai escolher órbitas para ser um treino que tu vai fazer todos os dias. Aí nos outros dias tu pode intercalar. Tu falou que faz 2 treinos por dia, né? Sei lá, um dos treinos Aham. é entre órbita e o outro pode ser, hoje é autocontrole com comida, o outro é autocontrole com portas, o outro vai ser, sei lá. Enfim, tu pode ir misturando esses Tá. treinos, tá? É só para tu ter uma noção mais macro desse caminho. E eu trabalharia também aqui o autocontrole com portas, Tá. tá? Em outra porta, que não seja a porta de saída mesmo, porta, sei lá, para o pátio, de repente, Uhum. tá? Por quê? Tá. E quando isso aqui tu tá treinando, tá? Tu vai continuar saindo para o passeio igual, da mesma forma, por enquanto, não tem, né? Mas qual é a ideia? Que aos poucos, conforme tu conseguir, daqui a pouco, tá fazendo a órbita com um equipamento, pode ser até a coleira aqui a guia na coleirinha, porque tu não vai estar saindo de verdade, tu vai estar pensando já no treino trocando o ambiente agora, tá? Porque a progressão desse treino aqui
é a gente migrar para um ambiente mais difícil, certo? Um ambiente mais desafiador. Uhum. O pátio, a sala. O que seria o ambiente mais desafiador? Talvez a garagem do teu prédio. Talvez o corredor. O corredor aqui eu acho que é meio demais porque tem 2 cachorros. Eu acho que talvez a garagem, Uhum. tá? Então, se o teu próximo ambiente mais desafiador é a garagem, a gente tem que conseguir passar do ambiente de dentro de casa para a garagem, né? E daí tu poderia, quando tu for treinar na garagem, depois que essas órbitas com equipamento, com click to call, isso aqui tiver um pouquinho mais redondinho, tu pode começar a tentar ir para a garagem. E daí, na hora que tu for sair de casa aqui, pode ser que nas primeiras vezes que tu vier treinar na garagem, ela não aceite comida aqui no corredor. Mas a tendência é que aos poucos, conforme tu vai fazendo isso, ela entende que a gente está indo treinar ali na garagem, ela já saia meio focada no modo treino e tu consiga usar essa comida para fazer esse manejo aqui de o imã de Uhum. tá? Entendi. E uma outra Entendi. coisa, que antes que eu me esqueça, é o seguinte, esse desenho tá ficando meio caótico, mas Não, eu tô entendendo. Pode. entendendo? Tá. Eu vou trocar de cor de novo para fazer. Deixa eu apagar um pouco para poder riscar outra coisa agora que eu quero riscar. Como é que eu queria limpar um negócio específico. Aqui tá. Seguinte, vamos. Na real, deixa eu limpar e vou fazer um outro desenho agora, tá? Ok. Vamos pegar aqui, ó. Aqui é a porta do Shih Tzu e aqui é a tua porta. E aqui tem a porta do outro cachorro e aqui tem as escadas. Isso aqui para dentro da tua casa, tá? Isso. Beleza. Conforme tu for progredindo daquela órbita que tu vai adicionar um equipamento, que tu vai adicionar um click to call me, que tu já tá com a órbita super bem. Então é uma questão só de conseguir te coordenar com a guia, tá? De conseguir te coordenar ali com o equipamento. Tu pode, quando tu decidir que, beleza, eu quero começar essa semana, de repente, tentar treinar na garagem. O que tu pode fazer? Ao invés de simplesmente colocar a guia na Luísa, mesmo na coleirinha que tu estiver usando no pescoço, se tu ainda não estiver conseguindo usar o peitoral, ao invés de simplesmente colocar e sair para ir para a garagem, pode fazer o seguinte, pode colocar a coleirinha ali, começar um treino aqui dentro de órbitas e fica fazendo um pouco de treino de órbitas aqui dentro, dá uma volta, dá duas, ela engaja contigo, ela entra em modo treino e daí tu faz o quê? Tu vem, opa, abre um pouquinho a porta, continua mais um pouquinho o treino, abre a porta mais um pouquinho, engaja mais um pouco, mantém ela engajada contigo. Tu vai ver que isso é um pouco. Isso é parte do treino de autocontrole das portas, tá? A gente fica engajando com o cachorro, abre um pouco a porta, sai, engaja um pouquinho no ambiente externo, volta, Eu engaja. vi ontem Tava vendo ontem a aula da saída para o passeio, é Viu? bem nesse esquema, né? Eu vi ontem. Isso, Vai, perfeito. mexe, vai, depois abre um pouco a porta, abre a porta, né? Exato. E daí, isso que eu quero que tu comece a fazer migrando. Só que assim, no vídeo tu vai ver que eu tô migrando do ambiente de dentro da minha casa para o meu corredor. Pro corredor, Só que sim. o teu corredor talvez seja muito difícil para ela, porque tem um cachorro latindo na cara dela aqui, tá? Aham. Se o meu vizinho tivesse um cachorro que latisse na porta, eu não ia migrar do meu apartamento para o corredor. Eu ia trabalhar dentro do apartamento, abrindo a porta, e daí o cachorro vai estar latindo e tu vai estar treinando marca e recompensa pelo barulho, mantém o cachorro engajado ali. Lembra da alta Aham. taxa de reforço? Horta, jardim de infância, vai marcando, recompensando, vai dando bastante comida para o cachorro permanecer engajado. E daí daqui a pouco tu vai aproveitar uma brecha e, e vai dar Tá correndinho. sai correndinho aqui e desce, tá? Para conseguir passar. Pode ser que ela dê uma latida, pode ser que ela dê uma reagida. Tem coisa que tu não vai conseguir controlar, tá? Uhum. Mas a ideia é tu conseguir criar um estado mental de treino nela, colocar ela nesse estado motivado, engajado, treinando contigo e, tipo, o ideal seria a gente migrar para o próximo ambiente. O teu próximo ambiente não é legal. Vamos migrar para o seguinte: vamos para Pula pra a garagem. garagem e tenta chegar na garagem. Talvez a primeira vez pode ser que ela não engaje, pode ser que ela fique um pouco estressada. Deixa ela farejar, deixa ela andar, deixa ela dar uma caminhada ali, tenta jogar uns procuras. Joga essa comida, mesmo que ela não pegue, tá? Joga ali na garagem, joga uns procuras, mesmo que ela não pegue, deixa ela farejando, por quê? Tu vai estar dando a comida, ela vai estar farejando. Daqui a pouco pode ser que ela comece a comer, e daí tu vai ter um parâmetro de, opa, beleza, ela começou a ficar confortável, talvez agora eu consiga engajar ela, tá? Então, mesmo que no primeiro, segundo, terceiro momento ela não coma, continua oferecendo, joga procura, marca e recompensa, mesmo que ela não pegue,
Por quê? Porque o Uhum. cachorro vai se acalmando e daqui a pouco ele começa a comer. Daí tem a comida ali, tu vai ver ele comendo, tu vai ver, opa, agora tá indo, estamos no caminho, tá? Mas, Aí depois, se tiver tudo ok, tipo, na garagem, aí eu posso tentar como corredor daí, exato, mais tarde. Tá, exato. eu vou. Aí tu pode tentar, porque daí se ela estiver comendo na garagem, talvez até na volta tu consiga fazer o ímã de focinho, Ah, legal. tá? Porque daí Talvez ela na... já tá mais tranquila. Exato. Então talvez a primeira vez tu tenha que dar uma saída correndo e ir rápido pra garagem as primeiras vezes, mas aí na volta tu treina. Tu tentas treinar, tá? Uhum. E assim, Legal. isso que eu te falei aqui, isso aqui pode ser que aconteça em uma sessão. Já tive alunos que aconteceu isso em uma sessão, já teve alunos que a gente demorou semanas para construir essa transição, tá? Então, tem que ir aos pouquinhos e vendo como é que ela responde. Mas essas transições são a chave para tu conseguir depois chegar na rua, tá? São Não, realmente beleza, para tu chegar na rua. beleza. Porque tu vai de um ambiente fácil para um pouquinho mais difícil. Aí o mais difícil se torna fácil, daí tu vai pro próximo e aí a gente vai indo, Aham, a gente vai indo, tá? beleza. Deixa eu só anotar, senão Pode depois eu vou anotar, esquecer. vai lá, fica tranquilo. Pronto, já foi. Tá. E eu ia te dar mais uma dica em relação a isso, deixa eu me lembrar só o que que era. Ah, tá, lembrei. Principal dica agora. Principal dica agora não, Uhum. tem um outro comentário. Em relação na verdade, em relação a todos esses treinos, tá? Porque agora, como tu vai começar a incorporar. Vou descompartilhar aqui para te ver de novo, peraí. Como tu vai começar a colocar um equipamento. Eu vou colocar um equipamento fake, porque não é um equipamento falso, só não vai ser o equipamento completo ainda para não ter toda aquela emoção, tá? Para tu poder ir te acostumando dentro de casa com a mecânica, tu vai ver que é bem diferente estar segurando uma guia, ter que recompensar cachorro, onde é que tá, vai para um lado, vai para o outro, com a guia a dinâmica muda um pouco, tá? Então, importante isso. E o que que eu quero que tu faça, principalmente nos treinos que tu for fazer de dessensibilização, tá? Os treinos ali da dessensibilização do equipamento. E conforme tu for colocando o equipamento, a guia ali para fazer esses treinos, eu quero que tu observe o seguinte, pode ser que ela fique muito agitada, tá? Quando tu começar a colocar a guia na coleirinha, enfim, para tentar Uhum. fazer os treinos, tu pode tentar começar a fazer isso depois que tu fez o passeio, tá? Isso é uma coisa muito importante. Uhum. Lembra que tu falou ali, ó, o adestrador mandou eu colocar a coleira meia hora antes para ela cansar, enfim, não se agitar. Ah, não, a gente faz o contrário, tá? A gente vai fazer o contrário. A gente vai sair pro passeio, vai ter aquele passeio, vai ser o caos, enfim, não sei o quê. Na hora que tu volta, que o cachorro já tá mais cansado, já gastou energia, não sei o quê, já não tá na expectativa de sair, Desse aí. aí que tu treina. Uhum. É aí que tu treina, tá? Legal, tudo Então, bem. Deixa eu anotar. esse é um ponto muito importante. Eu gosto muito de treinar na volta do passeio, quando é muito difícil assim pro cachorro, né? Num horário que eles não associem com o passeio. Isso, ou tipo assim, se tu passeia sempre de noite, de manhã, de repente, ou de noite depois que já fez o passeio, porque daí não, o principal não é nem o gasto de energia em si, tá? O que eu falei, o cachorro já saiu pro passeio, já cansou e tal. O principal é a expectativa. O cachorro, se tu for tentar fazer isso de, sei lá, de tarde, cara, a expectativa é muito alta, porque ele sabe que logo depois tem o passeio. Eu já notei isso, que às vezes, tipo, qualquer horário à tarde eu levanto pra ir no banheiro, elas já ficam Uhum, atentas. uhum. E assim, não adianta, Nossa. eles sabem o que que acontece, ainda mais quando a rotina é previsível, eles sabem. Inclusive, deixa agora outro ponto que me ocorreu assim, que talvez eu tenha que fazer algum tipo de dessensibilização também, mas a gente sempre se organiza antes para depois pegar as guias, né, para o passeio, mas elas já sabem, elas notam antes, porque daí assim, a gente sempre, tá em casa e tal, daí, troca de roupa, põe tênis, aí Aham. elas já estão agitadas. Então, seria legal talvez uma dessensibilização disso também. Depende, sim e não, sim e não, tá? É que, tipo assim, o cachorro ele vai saber que tu vai sair, tá? Então, alguns casos vale a pena a gente fazer esse do tênis. Se tu for ver os vídeos, tem uns vídeos na comunidade, eu acho, que o Henrique postou fazendo com a costelinha, tá? Deixa eu ver se eu acho qual é a hashtag aqui pra te dizer. Peraí, Eu tô com o Face aberto aqui, já não vou dar. deixa eu ver. Eu acho que eu vou procurar por Henrique, que é mais fácil. Daí ele não posta muito. Aqui, ó, se tu procurar Henrique na comunidade, tem aqui um vídeo
passeio com a costelinha após os treinos, tem um outro horta jardim de infância com equipamento de passeio, que ele que estava trabalhando essas questões de sensibilização com a costelinha, tá? Nesses vídeos aqui, tem vários vídeos que ele foi fazendo. Nesses vídeos ele já estava fazendo o treino antes de sair para o passeio, tá? Então ele Já estava começava mais a avançado. engajar ela nos treinos e tal, e daí saía para o passeio. Mas isso já é uma etapa mais avançada. A gente começou Uhum. isso fazendo essa sensibilização, tipo, de noite, um dia 11 horas da noite, tipo, que não ia sair, ele começou a fazer o treino de sensibilização com ela e foi progredindo de depois do passeio para antes. E eu ia te falar do. Peraí, que eu fui ver o negócio do Henrique para te falar uma coisa. Ah, tá. Tu vai ver que nos treinos o Henrique tem alguns dos treinos que ele coloca o tênis também, tá? Então, principalmente nesses que antes de sair para o passeio, ele coloca tênis, ele pega a chave e tal. Tu pode tentar fazer, mas tem que ver se não vai ficar uma quantidade gigantesca de coisa para tu dessensibilizar, se vai valer a pena, porque o cachorro vai saber que ele vai sair, tá? O que que é a minha preocupação em geral? Não é o cachorro vai ficar um pouco agitado porque ele vai sair para o passeio porque é um momento legal. A minha preocupação é, eu quero o cachorro. Pode ficar ali um pouco agitado, mas eu quero um cachorro que esteja focado, que consiga responder, que consiga treinar comigo, que aceite comida. Se eu tenho essas 4 coisas, o cachorro pode estar ali mais agitado, pode estar excitado para sair, mas ele está engajando comigo, Tudo ele bem. está focando, ele está treinando e ele está pegando comida. E pegar comida em geral é a primeira coisa que o cachorro para é de pegar comida quando fica muito agitado. Então, Uhum. parou de pegar comida, aí já não tá tão legal. Então, depois que tu consegue usar o equipamento para os treinos dentro de casa, tu consegue treinar, que nem ele postou nos vídeos da comunidade, antes do passeio, é uma forma, que nem eu te falei ali no treino de autocontrole da porta, de tu treinar um pouco dentro de casa, engaja com o cachorro, papapá, engaja no segundo ambiente e volta. Fica orbitando aqui, orbita no segundo ambiente. Uhum. É mais ou menos a mesma ideia. Tu cria primeiro um estado mental de engajamento ali com o cachorro, um modo treino, e daí o cachorro tá no modo treino e daí tu sai, que daí ele já tá no modo treino contigo, tá? Mas essa é uma etapa um pouquinho mais avançada, porque o cachorro já não pode estar Sim. esperando pelo peitoral. Então, por isso que eu, em geral, não me preocupo tanto em dessensibilizar o resto, porque Ah, legal. o peitoral e aqui eu já consigo treinar dentro de casa, engajar o cachorro e daí começar a fazer essa migrar para fora, tá? Então, Ótimo. vale a Uma pena. coisa a menos também. Esse vale a pena. Eu confesso que assim, não costuma ser. Ele faz, mas não é uma coisa que assim, ele tava fazendo, mas não é uma coisa que. É que Pra ele. assim, elas ficam animadas, mas não é o desespero Uhum, peitoral, né? Elas ficam só, elas vêm atrás, a gente vai caminhando, elas vêm caminhando atrás, sabe? Elas uhum. estão ali, prontas, mas não é tanto. Tu pode fazer o seguinte, tu pode, de repente, um dia, amanhã que vai ter passeio, te arruma desde mais cedo, já fica de tênis desde cedo, é um gatilho a menos, e vê como é que vai. Às vezes é menos gatilhos, porque o ponto principal para o passeio, para o cachorro sair assim tão agitado para o passeio, é a antecipação. Tá? Por isso que até, acho que eu não sei se eu já falei isso em aula para vocês e tal, mas eu vejo muita adestradora até dizendo, ai, dá um Kong antes de sair pro cachorro sair cansado. Cara, não é sobre cansaço, é sobre antecipação. Não é o cansaço físico. Tem cachorro que tu pode correr uma maratona dentro de casa e ele vai ser agitado igual, porque é a antecipação. Tá? É aquela, é a emoção mesmo. Então não é o Uhum. físico, é a emoção. Por isso que eu acho que, enfim, tem tem que cuidar, isso pra também não ficar uma lista gigantesca de coisas para tu fazer que tu não vai fazer, sabe? É dessensibilizar a chave, dessensibilizar não sei o quê, É dessensibilizar coisa demais. ele, começa a ficar muita coisa. E eles vão saber que eles vão sair. Eles sabem que eles vão sair, tá? Então, tu E- tem que dosar, testa, tipo assim, vai testando isso que a gente falou hoje. Se chegar num ponto que tu não tá avançando, a gente revê, a gente reorganiza, vai ver uma forma de melhorar esses treinos, tá? Mas eu também não quero que tu entre numa paranoia de querer dessensibilizar tudo, porque senão tu não vai ter um Ah, troço. não, não. Não dá. Nem vontade de fazer dá, né? Então, Então, eu acho que não tem necessidade. não, beleza. Tá, eu acho que é isso. Então, anotar. Ah, eu tenho uma pergunta. Pode, Ah, pode anotar depois. não, É que é pode, uma coisa extra aí, enfim. pode falar. Bom, lá onde a gente morava, né, antes, a gente tinha uma sacada, a gente conseguia fechar ela e tal, toda de Hum, vidro, e era onde elas usavam de banheiro, né? Aqui nós temos o pátio, né? Só que até por essa questão delas ainda ficarem muito agitadas, né, com os estímulos,
A gente não deixa elas lá fora o tempo todo, né? Não deixa a porta aberta, elas não têm acesso o dia todo. É o nosso objetivo que elas circulem, enfim, Uhum. mas por enquanto isso não está acontecendo. E aí, a gente tá com um pouco de problema com o xixi. Porque assim, a gente tinha colocado no banheiro do quarto o jornalzinho delas e elas já ligam o jornal com o xixi, então elas começaram a fazer aqui. Só que assim, viu uma bagunça, né? A gente usa o banheiro o dia todo, então é bem complicado. Eu comprei há muito, muito tempo atrás, a gente acabou não usando eu não sei como é que chama aquilo, mas é um negócio de plástico, assim, que tem uma gradezinha em Ah, cima, o tablado. para elas fazer xixi. A paçoca, linda, né? Coloquei no primeiro dia ali, coloquei um jornal sujo de xixi em cima, Uhum. e ela já veio e ela faz xixi ali bem bonitinha. Só que a Laura e a Luísa estão fazendo fora. Eu não sei o que eu poderia. Se tem alguma coisa que eu possa fazer para elas aprender em cima, porque parece que elas têm um pouco de medo, talvez. Eu tentei chamar elas com ração para dentro do banheiro, para elas pisar em cima e passar, e elas vieram bem bonitinhas, pisaram, voltaram, foram, voltaram. Só que na hora do xixi elas fazem fora, só a paçoca que faz certo. Eu não sei se tem algo que eu possa fazer que ajude. Pensar. Não dá O... tanta sujeira. Deixa eu te perguntar algumas coisas, porque sim, dá para Hum, fazer várias coisas. Deixa eu só ver, vamos ver qual é a melhor estratégia. O tablado é que tamanho? a gente leva assim, É mais ou aqueles menos. retângulozinhos assim, mais ou menos, é um rosa, aquele troço Isso. rosinha? É aquele troço rosinha que é uma bandejinha com tablado em cima, não? O nosso é preto e azul, mas é uma bandejinha fininha, Bandejinha bem fininha. fininha, com uma. Isso, tipo uma gradezinha de plástico assim em Tu cima. coloca o jornal em cima ou por baixo? Eu ainda estou colocando por cima, tipo, Tá. né, para associar ali, mas tentar, A né? Luísa, a Luísa tem 30 quilos, né? Ela cabe inteira, bem inteira em cima do negócio. Do jeito que ela faz o xixi e o cocôzinho dela, sim. Tá. Pode Porque ser por isso também? pode ser que, às vezes, por ser meio. Tá, peraí, de uma outra coisa. O tablado, esse fica dentro do banheiro, do teu banheiro, É na porta, sim, isso. tá? Na entrada do banheiro. Tá. O que que pode. Tem várias coisas que pode acontecer. Pode ser que ela esteja com medo de subir no tablado. Uhum. Pode ser que ela esteja com receio de subir na hora de fazer xixi, né? Pode ser que ela não tenha associado realmente o xixi ali. Pode ser que seja um alvo pequeno para ela fazer xixi, como é um cachorro grande. Às vezes, principalmente fêmea gosta às vezes de ficar girando, girando até achar o lugarzinho, até Sim. acertar. E daí é um alvo meio pequeno, ainda não tem isso Ah, bem fixado, tá. tá? Pode ser também porque isso tá dando banheiro, o banheiro geralmente é mais estreito. Já tive uma aluna que, por exemplo, assim, a gente queria que os tutores queriam que ela fizesse o xixi no box do banheiro, a gente tinha traçado a ideia. E daí a gente, quando começou a levar o tablado para dentro do banheiro, a cachorra começou a ficar com medo, porque ela entrava e ela não conseguia sair, porque ela era gordinha, era um bulldog, era meio apertada, ela não conseguia manobrar, e daí ela começou a ficar com medo. Então ela não tinha nem, não era nem o medo de subir no tablado, mas sim de, tipo assim, ela não conseguia se acertar dentro do banheiro. E não, ela conseguia fazer a volta, mas a gente teve que mostrar para ela que ela conseguia dar a volta. Tipo, ela entrava e ela geralmente saía de ré. Aí, Ah, isso querida. eu vi num vídeo que eles me mandaram, e daí a gente começou a trabalhar um pouco questão de mobilidade, assim. Até falei sobre isso na aula ontem do Ida Tranquilo Vet, sobre essa questão de virar o cachorro para trabalhar essa mobilidade pode ajudar. Então, pode ser, como a Luísa é um cachorro grande, não sei qual é o tamanho do banheiro, mas às vezes eles têm um pouco de receio de encostar, de bater em alguma coisa, um lugar meio apertadinho e tal. Pode ser isso. Ah, então, assim, o que que eu pensaria primeiro? Eu manteria, de repente, o tabladinho com uma Uhum. área de jornalzinho, enfim, maior do que o tablado. Então, tipo assim, se o tablado é. Deixa eu pegar o quadrinho branco aqui de novo. Peraí que não tá indo. Agora acho que foi. Tipo, se o tablado é isso aqui, Aham. cobrir com jornal, né? Pode cobrir com jornal em cima. Eu ainda colocaria, tipo, mais uns pedaços assim, aqui assim, Fazer uma área maior. uma área maior, tá? E eu não me preocuparia ela acertar o tablado, eu faria uma área maior em torno do tablado. Começou Uhum. sei lá, fez xixi aqui, vai lá e recompensa. Fez xixi aqui, vai lá e recompensa. Fez xixi aqui, vai recompensando o xixi por estar nessa área delimitada. O tablado tá dentro da área, tá? Sim. Só que o xixi tem que recomeçar na hora que faz. Tipo, tem que ser na hora. Viu? Viu que Mas ela dá para saber quando ela faz, porque é bem.
Mas, tipo, Ela tem uns comportamentos bem específicos. ela tem um comportamento específico antes de fazer xixi? Sim, Tá. dá pra notar. Na Então, maioria das vezes, pelo menos, a gente nota. tá, então tu vai ter um potinho de petisco no teu banheiro, tá? Eu tenho ali uma xicrinha, um potinho no meu banheiro também, que é no banheiro deles que eles fazem. E daí, tipo assim, porque agora eu tô recompensando eles por fazerem só numa parte do tabuleiro. Ó, Eu tô recompensando só bem no fundo, encostado na parede agora, quando é muito pra frente, não. Então, também tô fazendo um negócio parecido. Mas aí, assim, no início tu vai recompensar todo. Sempre que fizer xixi nessa área, tu vai recompensar. Viu que ela tá fazendo na hora que ela termina. Muito bem, Luísa, festa, muito bem, Laura, enfim, e recompensa, tá? E daí o que que tu vai começar a fazer aos poucos, e esse aos poucos pode ser que seja em alguns dias, pode ser que seja em algumas semanas, tu vai começar a diminuir essa área. Só que tu não vai reduzir uhum, tudo de uma vez. Primeiro tu vai, de repente, esse quadrado aqui, deixa eu ver qual foi o último que eu fiz. Tá, esse aqui. Então, por exemplo, esse quadrado aqui, ao invés de tirar completamente, tu vai colocar ele um pouco mais curto, assim. E aos uhum. E pouquinhos tu aos vai pouquinhos eu reduzindo vou todos os reduzindo. quadrados, tá? Até que tu vai ter uma área cada vez menor e tu vai estar só com esse aqui, tá? Então tu vai treinando ela para fazer na área e vai diminuindo essa área. Uhum, Eu acho essa forma mais eficiente, mas aí eu cuidaria o tamanho do banheiro para ver se não é uma tá. questão de mobilidade, de medo. Eu cuidaria também para ver se é medo de subir na gradinha, porque daí também ela fazendo assim, tu consegue ir vendo se ela tem medo de chegar perto da grade ou se é só de subir. Pode ser que seja no início de subir e ela vai se acostumando, fazendo perto, sendo recompensada e meio que vai construindo isso naturalmente, sem tu precisar fazer um treino pela Uhum, cima, tá? Então eu acho essa forma legal. E depois tu vai reduzindo a área. E daí, assim, começou a ter erro, aumenta a área de novo. Tá tendo aí uhum. 100% de acerto durante 1, 2, 3 dias, começa a diminuir a área, tá? Então, eu diminuo a área quando tem 100% de acerto por alguns dias consecutivos. Ah, tá, Tipo, tá. sei lá, 2, 3 dias consecutivos, muito acerto, aí começa a diminuir. E, tipo assim, diminui, sei lá, 1 palmo, 2 palmos por vez, dependendo. E tem mais uma outra coisa, que é o mesmo problema que eu enfrento aqui. Tu tem 3 cachorros, né? Aqui, o que que acontece? Tipo, porque o mock e o bacon fazem bem tranquilo. O problema é que se algum deles foi lá e fez, e a superfície está muito pequena e eu não vi a costelinha erra. Então, quando tu começar a questão de diminuir a área, tu tem que ter esse cuidado para não estar sujo e daqui a pouco ela fazer fora porque tá sujo. Então, É, a Luísa não faz. então Ela assim, não faz. Tipo, o jornal às vezes umedeceu, a gente não viu e tal, ela não faz. Ela então faz do lado. outra coisa, tem que manter sempre, eu gosto de manter sempre muito limpo para garantir que não é Aham. a sujeira, tipo assim, porque às vezes tem um xixizinho minúsculo ali, tem um baita Mas, papelão e eles vão fazer fora, sim, tá? claro. E daí quando tem 3 cachorros, às vezes tu não viu o que o outro foi fazer, enfim, então tem que ter essa. Tá, tá, eu vou tentar. Tenta fazer. Xixi é chato porque tem que ficar fiscalizando, tem que recompensar. Eu A acho. Luísa, quando ela era filhotinha, a gente demorou muito, mas a gente começou a fazer um esquema parecido na sacada. A gente entrava na sacada, fechava a sacada e ficava. Aham. Eu cheguei a ficar 1h30 sentada na sacada com ela. Meu Deus. Aí quando até que ela foi fazer xixi no jornal, daí, É, aí cara. ela começou a fazer xixi e vim pegar comida, sabe? Aham. Aí que não. Até que um dia eu acordei e eu só vi a Luísa pulando, né, saindo da caminha e foi fez xixi. Eu disse, aprender. E assim, tu pode tentar também levar de vez em quando, chegar perto, enfim, esse esquema aí, e recompensar muito e ir diminuindo a área. Porque assim, elas gostam de fazer no pátio. Elas fazem de manhã, eu levo elas, ficam no pátio com elas. Só que como a gente ainda não tá liberando o dia todo, né? Elas durante o dia vão fazer, né? Sim, claro. E também ficar o pátio aberto delas, vão ficar latindo ali para as pessoas passando, vai, né? Mais Não, confusão. mas beleza, eu vou fazer isso sim. Eu não tava, tipo, não pensei em aumentar a área e tal, eu vou fazer. Aumentar a área de tapete e às vezes até mudar um pouco de lugar e depois ir trazendo de volta. Presente. Se tu vê que é o banheiro o problema, tira de repente. Põe pra fora. Põe Aham, agora e depois vai migrando para dentro. Por isso que eu te falei beleza. que ser outras coisas assim, tá? Tá. Eu vou ver ele, porque eu não notei, não prestei atenção em nada disso. Beleza. Vou ver se.
Tá, a gente falou então, em relação aos puxões ali na guia, reatividade, a gente falou bastante das órbitas, que eu quero que tu vá fazendo, né? A gente falou ali de Sim. alguns passos para tu fazer, a de sensibilização também. Em relação à Uhum. parte mais avançada de reatividade, eu acho que assim, a gente começou ontem o desafio de reatividade, eu acho que tu já começou a fazer um pouco do click to calm, acho que é legal tu incorporar o click to calm junto com as órbitas agora, já para tu ir pegando Hum, desse jeito. Mas você vai ver que a gente vai ter os outros dois aulões de reatividade, tem um hoje e tem um hoje. sábado. A gente vai falar um pouco sobre outras coisas que tu pode ir fazendo para treinar também. Então, eu acho, e treinar já no passeio daí, tá? Fazer treinos já no passeio mesmo. Então, eu acho que em paralelo, quando tiver passeio, tu pode também já treinar, mesmo que tu ainda não esteja com questão de puxões em dia. Tu consegue ir trabalhando algumas coisas de reatividade sem ter essa parte muito bem consolidada ainda. Então, acho que dá para focar no treino, no passeio, com o que a gente vai ver agora nesses aulões, tá? E que mais que eu te dizer? Em relação aos latidos em casa, é aquilo da aula de latidos. É Sim. chuva de petisco para distrair, para chamar atenção, mas quando conseguir realmente treinar, deixar o cachorro perceber o estímulo, marca É recompensa, recompensa. tá? Eu até te sobre umas aspas, assim, na verdade, quanto a isso, eu já notei uma evolução interessante, porque tá acontecendo várias situações que elas ouvem, eu vejo só a orelhinha mexendo assim, aí eu já, parabéns, né? Ótimo. Tá dando pesquisa. Tipo, elas estão evoluindo, mas eu não tô treinando, né? Eu só tô fazendo um manejo, né? Então, acho que como treino, Treino, se tu como, desculpa? tá fazendo treino, Nossa, é tá verdade. fazendo Eu treino. tô treinando. Porque, Mas eu não estou tirando um tempo para fazer isso, eu estou aproveitando as oportunidades só. mas isso é treino, isso é treino, isso é treino. Tá? Você tá treinando. Tá treinando. Até isso é bem legal que tu trouxe isso, porque assim, ó, manejo é quando a gente evita que o cachorro perceba aquela situação. Então, por exemplo, agora não tá ali, mas se tu for ver na aula de Vida Tranquila ao Vet hoje de manhã, apareceu o gato na minha janela. Na minha janela, não, na janela do vizinho. E eu tava treinando com o Bacon com a janela aberta. Se ele visse o gato, ele ia reagir. Eu mantive ele treinando comigo ali na demonstração e não virei ele para o lado para ele não ver. Então, fiz um manejo. Não deixei ele ver o gato, tá? Por exemplo, num passeio. Se tu tá passeando e tu vê um cachorro vindo, tu te esconde, isso é um manejo. Tu tá evitando que o cachorro perceba aquilo. Ele até às vezes tá escutando o barulho, ele tá sentindo o cheiro, mas tu tá tentando mascarar, tu tá dando uma sombreada, uma tapeada ali pro cachorro perceber menos possível. Agora, quando tu deixa o cachorro perceber e depois marca e recompensa, isso é treino. Isso tu tá fazendo, tu tá realmente mudando, porque o cachorro percebe e ao invés de latir, ele do marca e recompensa. Marca e recompensa. Ele começa a perceber, opa, só de eu mexer minha orelhinha, quando eu ouvir um barulho, eu, ela me diz A paçoca, sábado, inclusive, foi muito engraçado. Tava sozinha, cara, deixa a coisa mais engraçada do mundo. Era muito cedo, o Anderson tinha saído andar de skate. E eu abri a porta para elas ir fazer xixi e tal. E a paçoca latiu. Ela viu alguma coisa e latiu. Assim que ela latiu, ela saiu correndo para dentro de casa e ficou me olhando assim, Ah, esperando o petisco. Foi muito engraçado. ela Então, acho conseguiu que se tá dando engajar, resultado. conseguiu se Ela engajar. mesma, ela latiu e veio correndo para dentro, não chamei nada. Ela veio correndo para dentro e ficou me olhando esperando eu recompensar ela. Então, acho que tá funcionando assim, tá Uhum, legal. uhum. Ah, e assim, você vai ver que as coisas assim, esse manejo, esse treino, eles se misturam, eles se sobrepõem às vezes, mas tá tudo bem. Tu não tá parando para treinar, não quer dizer que tu não tá treinando, tá? Esse treino dos barulhos é muito difícil de parar para treinar. Quando é barulho com corredor, barulho de vizinho, é muito mais fácil acontecer alguma coisa e daí tu percebeu que o E cachorro aí, tu... ficou atento, isso recompensa, tá? Tá treinando, não se preocupa, tá? Que mais? Mais alguma coisa que a gente não falou? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou claro as coisas para tu Eu falar? acho que sim. E daí, assim, essa questão toda ser, né, e fazendo tudo isso, a tendência, tipo, no carro também, né, porque no carro ela fica bastante agitada também, né? A gente anda agora com o carro só com os vidros fechados, ela já pulou fora do carro, assim, gente. Mesmo presa, ela conseguiu estourar, se desvencilhar da guia. Gente, É. Daí agora a gente anda com os vidros fechados, e ela fica latindo no nosso ouvido até chegar no lugar. tá. E daí a paçoca vai na onda, né? Ah, Coitadinho. aí é mais difícil.
o carro, até uma das meninas perguntou ontem ali num dos posts sobre isso, não foi tu, né? Não, não, eu nem vi mais uma unidade. Não, é só porque eu não lembrava se era tu que tinha perguntado ou não, tá? Não foi. Assim, sobre o carro, duas coisas. Se é reatividade no carro, o cachorro tá no carro, É. vê um cachorro e daí começa a latir, sim, esses treinos ajudam, mas aí tu também depois vai ter que começar a treinar no carro. O ideal Ah, é tá. o ideal, tá? É começar a treinar no carro. Putz, eu vou ver se eu tenho algum vídeo de dentro. Hoje é terça. Vai, eu andei com eles de carro domingo e a gente fez um monte de treino, mas eu acho que eu não filmei. Mas assim, por exemplo, o Mock aceita comida dentro do carro. O Mock era super reativo para moto, muito reativo para moto, dentro do carro para pessoas que passam e tal. O que que a gente começou a fazer? O click to call me dentro do carro. Ah, vai parar numa sinaleira ali no sinal, tá vindo alguém, se a pessoa tá passando lá na frente atravessando, eu deixo ele ver, marca e recompensa, deixo ele ver, marca e recompensa, deixo ele ver, marca e recompensa. Agora, se vai passar uma pessoa do lado muito perto, ou vai falar um frentista que vai abastecer o carro, Uhum. aí geralmente eu fico distraindo, jogo uma chuva de ração, ou de petisco, pego um petisco ouro e dou na cara ali para disfarçar. Por um período de tempo também a gente colocava toalhas nos vidros de trás, sabe? Abria uma fresta do vidro, colocava uma toalha, Sim, para ele fechava não ver. para ele não ficar vendo, principalmente quando ia abastecer o carro em posto de gasolina, que era bem complicado. Então, isso era a toalha é o manejo, né? Ali, ia fazendo esse manejo. Mas aí aproveitava às vezes para treinar. Passa uma moto, isso, recompensa, tá? Então, isso é uma ideia. Eu tenho aluno que faz esse treino dentro do carro, às vezes usa um tapetinho de lambê ou um brinquedo recheável, tá? Funciona super bem também. Só que quando a gente tem mais de um cachorro, aí é meio complicado, porque pode dar. A paçoca, ela late quando a Luísa late, né? Aham, Ela acaba. E daí, às vezes, ela fica tão agitada que ela começa a ter esses comportamentos por conta própria, né? Dentro do aham, carro. Não sempre, mas acontece. Só que com ela eu consigo, né? tá. Eu chamo ela, dou ali a raçãozinha, ela come e fica ali prestando atenção em mim. Ela eu consigo, né? Fazendo isso. Isso é outra Mas a Luísa, né? Mas é que a Luísa, né? Essa questão que ela não aceita ainda petisco fora e tal, né? coisa. Então, Mas tem que assim, trabalhar isso. isso é uma outra coisa. Quando tem mais de um cachorro, se um responde e o outro não foca no que responde. Porque geralmente a gente tem dois ali, um tá. Eu vejo muito isso acontecer, de tipo assim, um tá ali, um até tu consegue dar uma distraída e o outro não, e tu fica focado em tentar chamar a atenção do outro. Não, foca no que tu tá Foca conseguindo, no que responde. foca no que tu tá Tá. conseguindo. Porque daí, se esse aqui tu consegue baixar um pouco o nível de energia, se tu consegue começar a treinar, tu consegue aos poucos espaçar mais as recompensas, e nesse período todo o outro cachorro também vai melhorando nos outros treinos, e daqui a pouco tu consegue engajar o outro também. Então, Tá. como é que é o ditado aquele, melhor um pássaro na mão do que dois voando? É tipo isso, entendeu? Melhor um cachorro atento do que dois latindo. A gente sempre tenta controlar a Luísa e não, nunca deu certo. Não, Então, foca em quem tá respondendo. Tipo assim, até a gente sai com os três, o Bacon e a Costelinha andam nas casinhas, eles têm as caixinhas de transporte, o Mock solto. Às vezes um deles late para alguma coisa fora, tipo assim, eu nem me preocupo o meu foco é tipo assim, o Mock é um cachorro grande, é ele não reagir, porque ele enxerga mais e tal. Então, se os outros dois viram alguma coisa que eu, às vezes nem sei o que que é, às vezes estão ali, latem para alguma coisa, se o Mock tá engajando comigo, tá treinando comigo, eu nem paro para ver os outros, eu me mantenho engajado nesse aqui para poder recompensar o bom comportamento dele, tá? Então, a regra, eu gosto dessa ideia. sim. E agora, sobre o carro, de ficar realmente mais tranquilo no carro, dá para tu fazer pegar o treino de dessensibilização de peitoral lá, aqueles casos Uhum. de excitação, dependendo do que for, e fazer a mesma coisa dentro do carro, tipo, de fazer o mesmo treino, só que com o carro, tá? Mas eu tenho algumas meninas que estão com essa dificuldade, estou pensando em fazer um aulão para a gente discutir um pouco sobre esse assunto mais especificamente. Adoraria, Tá? adoraria. Porque como a gente tá evitando sair na rua, né, para ela não ter esse, né, Aham. ficar tão agitada quando ela vê, a gente sai de carro com ela. Então, toda vez eu acho até meio perigoso, né, porque ela fica latindo, não tem como se concentrar, né? Não, é perigoso. Não, mas legal. Eu acho que ela já com um pouco de autocontrole já vai ajudar Já bastante. já ajuda total. Mas eu vou organizar para fazer. Eu não sei se agora nesse mês de maio vai dar, porque a gente tem uma quantidade Não, mas gigantesca de aulas, mas de repente em junho sai um aulão de carro. Acho que é uma ideia legal de fazer um aulão sobre esse assunto. Tem várias meninas ali que estão com essa dificuldade. ótimo.
Tudo Daí bem. a gente vê com um pouco mais de detalhe isso, mas tu pode aplicar o mesmo treino da desensibilização de peitoral, equipamento, aquela questão. Só que ao invés de usar, ao invés de ser um peitoral, é o carro. Entra e sai no carro, entra e sai no carro, aquela coisa, tá? Ótimo, não, beleza. Muito bem. E mais? Não, acho que era a minha última pergunta. Eu lembrei agora. O resto eu pedi tudo. Bom, também se depois tu te lembrar de mais alguma coisa, manda lá na comunidade, me marca. E Sim, as meninas esquecem de me marcar e eu não recebo a notificação, mas aí me marca que daí eu consigo ver. não E, pode deixar. e a gente também tem a tua análise depois para fazer, então tu tem uma análise para fazer também. Não, beleza. Então, é isso aí. Eu vou postar os vídeos depois que eu fiz os treinos, que eu não ando filmando muito bem, mas hoje eu quero filmar o autocontrole também. Isso, Então, aí eu posto lá. E a gente vai conversando. isso aí. Então tá. Então, fechou. Deu já 6 a aula, né? É, né? Hoje acho que é às 6, deixa eu ter que olhar no meu Não, calendário. eu tô com o calendário aqui, eu tô pedindo e tô aqui. Hoje é dia 16, às 6 Ah, horas. às 6 da tarde. Isso, hoje é às Isso 18. aí. Então, hoje... Então tá. Obrigada, espero que tenha te ajudado. Obrigada, Mônica. Foi de muita ajuda. Vamos colocar em prática. Qualquer coisa eu te aviso. Tá bom, obrigada, que bom que gostou, tá? Com Então, certeza. até a aula hoje das 6, até depois. Até. Beijo, Beijo. Bom almoço. obrigada Tchau. também. Tchau.